Bruno Sávio e Júnior Todinho, equipe do técnico Felipe Conceição. As alterações no segundo tempo, a 19, entraram 2. Sai o Lucas Crispim, entrou Rickson. E sai o Bruno Sávio, entrou Renanzinho. Depois, aos 25, mais 2 alterações. Sai o Bidu, entrou Eliel. E sai o Júnior Todinho, entrou Rafael Costa. E aos 43, sai o Murilo Rangel, entrou Arthur Rezende. Vamos lá, o Paraná com Alisson, Paulo Henrique, Rafael Lima, Fabrício e Jean Victor. O Johnny Douglas, depois o Luan, o Vandson, que fez o gol do Paraná, depois o Léo Castro, Cal, Renan Bressan, depois Vitinho, Matheus Matias, depois Bruno Lopes e Thiago Alves, depois o Andrei. A equipe do técnico Rogério Micali. Apitou Alexandre Vargas Tavares de Jesus. É do Rio de Janeiro, olha, cartões amarelos para o Paraná. Johnny Douglas, o Jean Vitor, o Luan e o Rafael Lima. Para o Guarani, Romércio é o terceiro, Crispim é o terceiro, Bidu é o terceiro, Valber é o terceiro e Rickson, incrível, é o terceiro, somando os 2 que ele trouxe do América Mineiro. Então vejam bem, não vão jogar contra a Chapecoense Romércio, o Valber, o Bidu, o Crispim e o Rickson, que fez a jogada do segundo gol, servindo a Renanzinho, também não joga. Vamos lá, os gols. O Bidu fez 1-0 aos 32 do primeiro tempo. O Paraná empatou aos 22 do segundo com Vandson. E aos 49, Renanzinho, o primeiro gol dele com profissional. Final, Paraná 1, Guarani 2. E agora, Antônio Lupe, a ponte escalada contra o Oeste. Lupe. Oi, Edu, uma boa noite a você, aos ouvintes da Bandeirantes. A macaca pronta e definida pelo técnico Marcelo Oliveira, com 1 Igor Vinhas no gol, 71 Léo Pereira na direita, na zaga 34 Wellington Carvalho e 4 Juan Renato, e na esquerda com a meia dúzia Guilherme Lazzaroni. No meio campo 5 Dauan, 75 Barreto e 10 Camilo. No ataque, o capitão da equipe hoje, o 22 Apodi, 33 Vanderlei e 11 Bruno Rodrigues. O Oeste também já está escalado com 1 Kaique França, 2 Matheus Rocha, 3 Vitão, 4 Luanderson e meia dúzia Caetano, 5 Yuri, 8 Caio Vinícius e 19 De Paula. No ataque 7 Breno Lopes, 9 Fábio e 11 Pedrinho, time do técnico Roberto Cavalo. Apita o jogo Vinícius Furlan. A bola rola daqui a pouquinho no Majestoso, Edu. Lupe, rapidamente, então, devagar. O banco da ponte, tá fácil aí, Lupe? 12 Guilherme, 7 Neto Moura, 8 Bruno Reis, 14 Hernandes, 15 Luan Dias, 16 Yuri, 17 Luiz Oyama, 19 Pato, 20 Zanocelo, 23 Alisson, 29 Matheus Peixoto e 30 Luan Ribeiro. Ok, Lupe, aqui a ficha técnica. Como jogou o Guarani, como vai jogar Ponte, em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos. Sendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Sócio campeão do Guarani Futebol Clube. A promoção do programa para o mês de novembro está imperdível. Serão sorteadas 2 bolas autografadas, 2 camisas douradas comemorativas ao título de 78 e mais 250 cachecóis personalizados do Bugrão. Você, estando adimplente, ajuda a manter o Guarani mais forte e concorre a prêmios. Sorteio dia 25 de novembro. Acompanhe o resultado pelas mídias sociais e no site oficial sociocampeão.com.br. Seja sócio campeão. Trânsito.
Campinas Montemor tem trânsito carregado no sentido Montemor, desde o acesso pela Lix da Cunha até a Adalberto Panzan. Motorista também reduz a velocidade nos dois sentidos entre a IBM e a Avenida da Emancipação. A Black Week Fiat tem descontos imperdíveis, mas aproveite que é por tempo limitado. Saiba mais em blackweek.fiat.com.br. Perceba o risco, proteja a vida. Gabarito do jogo. Vamos para o gabarito, por incrível que pareça, não teve defesa, gente. Não tirei uma defesa, vamos rapidinho pro gabarito. 2-1 venceu o Guarani. Oi, Gleger. O gabarito do jogo, e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Edu, sem dúvida nenhuma, melhor o primeiro tempo, o jogo apenas regular. E você, CH? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. Gabriel Mesquita, qual é o conceito dele se ele teve culpa no gol? Sem culpa no gol, com boas saídas da meta, né? Saindo sempre muito bem, bem colocado. Teve um errozinho ali com o Romero, falta de comunicação, mas o conceito dele é regular. CH, você fica com os laterais. Cristóvão pela direita, Bidu pela esquerda. A diferença é que o Bidu fez um gol, o primeiro do jogo. Cristóvão regular, Bidu regular / bom pelo gol. Vamos lá, a dupla de zaga, o Zorzinho, Romércio e Valber, se bem que no gol do Paraná, quem estava na marcação era o Romércio, né? Romércio falhou no lance, claro que teve uma partida assim, segura, tranquila, mas não pode dar aquele vacilo, né, Edu? Da onde estava a bola, o Romércio fica com um conceito regular / ruim e o Valber regular. Olha, a coletiva do Felipe Conceição vai depois do jogo aberto, depois do jogo da Ponte. Vamos ver aqui o Felipe Conceição, tá bom, gente? O CH, você fica com o Marcelo, volante. O pessoal pegou no pé do Marcelo, não queria que você explicasse por quê. E o Lucas Crispim, Marcelo e Lucas Crispim. Ele tem muita disposição, mas se coloca mal no campo. Muita disposição, pouco futebol e pouca inteligência. Pela disposição regular, o Crispim, muita graça, muito nheco-nheco, precisa ser mais simples, objetivo, mais feijão com arroz. Não gostei. Regular / ruim para o Crispim. Senhorzinho, você fica com o Murilo Rangel e com o Giovani. Explicou. O Murilo Rangel, ele quase marcou um gol, 19 minutos, estava 0-0, foi travado na hora H. Sim. Chutou uma na trave aos 46 do primeiro tempo. E o Giovani, para não dizer que não fez nada, foi ele que rolou a bola pro Bidu fazer 1-0. Edu, o Rangel, ele sempre mantém uma regularidade, né? Ele oscila em momentos do jogo, com bons momentos, e aí a partir de quando ele começa a cansar, aí o futebol dele esfria um pouco e a intensidade dele diminui. Mas é um jogador importantíssimo, conceito dele hoje regular, e o Giovani não foi bem. Faltou um pouco mais do Giovani, ele entrou ali do lado esquerdo para ter um pouco mais de velocidade, para ter um pouco mais de verticalidade, mas não conseguiu. Conceito de Giovani ruim. 2-1 venceu o Guarani, o seu conceito do Bruno Sávio, CH. Participou pouco da partida, criou muito pouco, improdutivo, ruim. Júnior Todinho foi até 25 do segundo tempo, se bem que o Bruno Sávio, esqueci de falar, foi até 19 do segundo tempo, entrou o Renanzinho que fez o gol. Júnior Todinho, foi até 25 do segundo tempo, repito, teve uma arrancada do Todinho a 13 do segundo tempo, uma arrancada espetacular, era só rolar para o Bruno Sávio, mas ele recuou para o goleiro. Como foi o Todinho hoje, Zorzinho? Essa foi a bola que poderia ter definido a partida, tava 1-0 para o Guarani, né, numa arrancada, ele levantou a cabeça, ele viu o Bruno Sávio, mas errou o passe, poderia ter já definido a partida. Colocou aí, é claro que o Guarani venceu, tá tudo bem, tá tudo certo, mas ele poderia ter feito essa jogada com maestria, com mais concentração. Eu acho que define isso a participação do Todinho hoje. Totalmente desconcentrado. Não gostei, conceito ruim. Já já o amigo Batista assume o comando para a Ponte Oeste. Começa às 19h15. CH, você foi preciso, hein? Agora é ele. Felipe Conceição, se tropeçar, jorra petróleo. Em 9 jogos, aproveitamento de 74%. E aí, CH? Olha, e não é a Pauli Petro, hein? Se ele escavar aqui no fundo da Bandeirantes, ele acha petróleo. O cara tem estrela. Sim. O cara, além de ser competente, hein? Que as coisas não acontecem por acaso. Ele trabalha, tem competência, mas ele tem muita sorte, né? E que Deus conserve essa sorte para ele, porque a sorte dele é a sorte do Guarani. Ele mexeu, tentou aqui e ali, mas colocou o Renanzinho, o cara fez o gol.
num jogo horroroso no segundo tempo. Mas ele está fazendo um grande trabalho e a gente tem que dar relevo a isso. Ele realmente colocou o Guarani nos trilhos. E olha, Edu, o Guarani chegou ao 31º ponto. É inacreditável o que esse cara fez. O conceito dele hoje é regular / bom, Edu. Aproveita, vai embora que hoje tá mais cedo o CH. Até a próxima. Aquele abraço e até amanhã, se Deus quiser. Sim, se Deus quiser, ele quer. Felipe Conceição, hein, Zorzinho? Não tem nem o que falar, né, Edu? Tá aí o percentual dele. Vem fazendo um trabalho extraordinário frente ao Guarani. E olha... É bom a gente dar relevo também a algumas dificuldades de escalação por suspensão, por contusão, até mesmo por infecção do Covid. E o Felipe Conceição sempre arruma um jeito de escalar esse time do Guarani. E mesmo na dificuldade, olha que estava uma dificuldade, o segundo tempo do Guarani hoje foi péssimo, né? Ruim. E ele foi lá, ajustou aqui, mexeu. Ele faz uma mexida para tentar neutralizar ali as jogadas, a nascente das jogadas do Paraná, que era no meio de campo, né, no setor de inteligência, e esse Renan Bressan é um jogador perigoso, ele vai e coloca o Rickson, né, ali para fechar, tira o Crispim, coloca o Rickson, e aí ele inverte o tripé, coloca o Murilo Rangel um pouco mais à frente, e vem com o Marcelo e Rickson para dar um pouco mais de contenção. Olha, Edu, acho que não deu 5 minutos, ele tomou o gol de empate. E aí novamente ele muda a estratégia, aí ele coloca o Renanzinho, aí ele entra com o Rafa Costa para tentar ter um pouco mais de poder ofensivo e as coisas dão certo e o Renanzinho vai lá e define a partida numa bela jogada do jogador que foi indicado pelo Felipe Conceição, que é o Rickson. Então, sem dúvida nenhuma, esse cara tá muito bem, é claro que tá tendo sorte, tá tendo talento, mas eu gosto de dizer muito do trabalho. Acho que é um cara que merece todos os aplausos por essa vitória maravilhosa, mas também nós sabemos, né, que é um cara que trabalha muito sério, trabalha duro, né, um cara que ajusta principalmente dentro do vestiário. Parabéns ao Felipe. No jogo passado, eu dei para ele o prêmio de melhor em campo. E hoje o conceito dele é bom, porque mesmo na dificuldade, ele mexeu ali as suas peças e olha, com poucas alternativas, hein? Se nós olharmos aqui para o banco, o Guarani tinha poucas alternativas. Ele foi lá e trouxe uma vitória importantíssima. Parabéns ao Felipe, conceito bom para ele. Você continua com a gente, ok, Zorzinho? Vamos lá. Final do nossa primeira jornada esportiva. Paraná 1, Guarani 2. Renanzinho marcando a 49 minutos. Vem aí na sequência para comandar. O amigo Batista tem Ponte Oeste. E até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes.
Paulista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Majestoso Bezona. Ponte Preta joga em casa, enfrentando o time do Oeste, partida marcada para daqui a pouco, 19h15. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. A grande jornada esportiva Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 19h30, 19h15, 7h15. Em instantes, portanto, a bola rolando no majestoso Ponte Preta e Oeste. O rápido intervalo e voltamos já já aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lop 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Vou de Rafa pra mudar. Campinas não quer continuar do jeito que tá. Sem saúde, sem segurança, sem emprego, sem cuidado. Essa política do Jonas, gente, não deu resultado. Tirar o Jonas e colocar 2 secretários dele não resolve nada. Para mudar Campinas, é preciso de um novo modelo de gestão. Eu sei que dá para ser melhor. Tem muito trabalho pela frente e eu tô preparado para fazer. Agora é Rafa pra mudar. 22 eu vou votar. Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, Pode, Solidariedade, Prós e Avante. História de hoje, pacotão de impostos. A nossa proposta de diminuição de imposto aqui, ela é séria. Coisa feia, Zimbaldi. Votou o pacotão do Dória, que aumentou o imposto. E na campanha diz que vai reduzir imposto? Quanta outra. Me explica, Zimbaldi. O seu discurso é só contradição. Eita! Votou o pacotão do Dória e diz que imposto não quer não. Ô Zimbaldi. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Dário Prefeito. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É
vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. E os times estão escalados e definidos. Escalado trio de arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Para a Brasitone, ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes. Atenção, vou chamar a ficha técnica do jogo, hein? 1, 2, 3, agora a ficha técnica do jogo. Técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Sim, Lupe, ligando o microfone, pois não? Dole uma, dole duas, dole três. Vamos lá, ponte com o Igor Vinhas. Alô, alô. Agora sim. 1, Igor Vinhas no gol. Na direita, 71, Léo Pereira. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. E 4, Juan Renato. Na esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, 5 da UAN, 75 Barreto, 10 Camilo. No ataque, 22 Apodi, 33 Vanderlei, 11 Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Ponte Preta. 1 Igor Vinhas, 71 Léo Pereira, 34 Wellington Carvalho e 4 Juan Renato. Na esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. 5 da UAN, 75 Barreto, 10 Camilo. No ataque, 22 Apodi, 33 Vanderlei, 11 Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Marcelo Oliveira, 12 Guilherme, 7 Neto Moura, 8 Bruno Reis, 14 Hernandes, 15 Luan Dias, 16 Yuri, 17 Luiz Oyama, 19 Pato, 20 Zanocelo, 23 Alisson, 29 Matheus Peixoto e 30 Luan Ribeiro. O Oeste também já está pronto e escalado pelo técnico Roberto Cavalo. Com 1, Kaique França no gol. Na direita, 2, Matheus Rocha. Na zaga, 3, Vitão. 4, Luanderson. E na esquerda, com a meia dúzia, Caetano. No meio-campo, 5, Yuri. 8, Caio Vinícius. E 19, De Paula. No ataque, 7, Bruno Lopes. 9, Fábio. E 11, Pedrinho. Repetindo a escalação do Rubrão. 1, Kaique França. 2, Matheus Rocha. 3, Vitão. 4, Luanderson. Meia dúzia, Caetano. 5, Yuri. 8, Caio Vinícius, 19, De Paula, 7, Bruno Lopes, 9, Fábio, 11, Pedrinho. À disposição no banco de reservas de Roberto Cavalo, 12, Glauco, 13, Éder, 14, Lídio, 15, Rael, 16, Gustavo Salomão, 17, Madison, 10, Cauã Jesus, 18, Léo Ceará, 20, Luan, 21, Ramon e 23, Titi. Apita o jogo Vinícius Furlan, do estado de São Paulo. O assistente 1, Vitor Carmona Metestein. E o assistente 2, Fábio Rogério Baesteiro, ambos também de São Paulo. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Gleger Zozin, você por dentro do jogo.
Um jogo importante hoje para a Ponte, né? Para voltar aí ao caminho das vitórias, a Ponte necessita desses 3 pontos, até porque o G4, que ela frequentou lá no começo da Série B, já está ficando distante. A gente percebe aí o Juventude, que é o 4º colocado hoje, com 37 pontos, e a Ponte com 33. 4 pontos divide aí a Ponte do G4. E hoje, conquistando 3 pontos, a Ponte dá um salto importante, mesmo que não entre no G4. Vamos lá, vamos, Lupe, ouvir o Marcelo? Isso, rapidinho. Marcelo Oliveira falando sobre o jogo e também a manutenção da equipe que iniciou o jogo contra o Vitória, agora ele repete a escalação. Jogo que a gente não possa ganhar nesse campeonato, e não tem jogo fácil também. O Oeste jogou muito bem o seu último jogo, com alguns jogadores que foram contratados, e a expectativa é de uma vitória. Estamos jogando em casa, tem que ter uma imposição técnica, uma imposição física, até porque nós tivemos um dia a mais para descansar. Então a expectativa é essa, vamos ver o que acontece. Obrigado, Marcelo Oliveira falando a respeito do duelo contra o Oeste. Gleger. Então é isso aí que ele disse, né? A Ponte precisa vencer o jogo, precisa dos 3 pontos. É um jogo importantíssimo, né, para as pretensões do time. É um jogo que ele repete a escalação e isso é muito importante também. Vamos ouvir o hino nacional, depois eu completo o meu raciocínio. Bom, eu tava falando da escalação do time da Ponte. A única coisa que eu não concordo aí, viu, Tigrão e ouvintes, é com a dobra lá do lado direito. Mas na última partida, todas as chances que a Ponte criou no primeiro tempo, principalmente, foi o Apodi que estava lá, bem espetado, jogando lá em cima, jogando na segunda linha. A expectativa é a seguinte, viu, Tigrão, a minha? Que a Ponte faça um bom jogo e conquiste os 3 pontos. Hoje o que vale é 3 pontos. E pra você, Tigrão? Favorita, só isso. Mas não é porque o Oeste tem apenas 11 pontos, ele se reforçou, ele vem tentando aí reagir, vai cair, mas não é por isso que já tá ganho, não. É drama de novo, porque o time da Ponte patina e anda de lado ao longo da competição, sobretudo depois da chegada do Marcelo Oliveira. Mas é favorita a Ponte e a minha expectativa também é pela conquista dos 3 pontos. Vai rolar a bola no lendário Moisés Lucarelli. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e Gleger Zorzinha, expectativa do jogo, apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no majestoso, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca!
jogo no Majestoso e já tem cartão amarelo. Comecinho da partida, uma entrada por cima ali, o árbitro parou, marcou falta, cartão para o jogador do Oeste, Antônio Lupi. Pro camisa número 19, pro De Paula, acertou ali a mão no rosto do lateral direito da Macaca, o Léo Pereira. E na visão do árbitro Vinícius Furlan, lance para cartão amarelo. Menos de 1 minuto, o primeiro cartão amarelo do jogo, Batista. Rádio Bandeirantes, Campinas, AM 1170, Ribeirão Preto, AM 1270. Estamos também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E você pode me ver narrando pelo YouTube. O YouTube / Rádio Bandeirantes Campinas. E mande a sua mensagem pelo WhatsApp 971021493. 971021493. E o Edu Pinheiro vai ler as suas mensagens. Vem embora o time do Oeste pela esquerda, marcação lá atrás, vem a Podi tentando levar, adianta a bola, perdeu, recupera o time do Oeste, sai jogando, vem pela esquerda, Luanderson, rola no campo de defesa, vem Vitão lá atrás, prepara para fazer o passe, toca de lado pela direita para Matheus Racha, gira o corpo em cima da marcação, a bola foi recuada, vai lá para trás para Vitão, para o campo de defesa. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. E vem tentando arrancar do time do Oeste, a bola batida para o gol, sai lá atrás Igor Vinhas. Saiu, pega firme, sem rebote, Antônio Lupi. E o De Paula, que já recebeu o cartão amarelo, tá valendo rebote, mas esse rebote não aconteceu. Igor Vinhas pegou bem, fez a primeira em um tempo só. O Oeste partindo para cima com o Fábio, que ano passado marcou 18 gols na Bezona. Toma a iniciativa de jogo, jogando no estádio Moisés Lucarelli, o time do Oeste, pior time da Bezona até aqui. Yuri, dominando no campo de defesa, rolando de lado, lá atrás do campo de defesa, vem para Vitão, Vitão para Yuri, ele troca a bola de lado, vem para o campo de defesa pela esquerda, Luanderson tentando levar, bate no campo de ataque para Fábio, rolou pelo comando, escapou Pedrinho, ligou a ponta pela direita para Matheus Rocha, meteu o pé direito, levantou na área, passa por todo mundo e vai embora. Para fora pela linha de fundo, havia um perigo ali no segundo pau. A bola passou, saiu, foi embora, tiro de meta para Macaca bater. O cruzamento do Matheus Rocha no segundo pau, a tentativa para o Fábio, que é o principal jogador da equipe do Oeste. Por sorte, a bola foi muito forte e se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. O Luanderson domina lá atrás pela metade da quarta zaga, virando pela direita na zaga central para Vitão. Na frente para Matheus Rocha pela direita, marcação, a bola vai para fora, para a linha lateral. Último toque do Ponte Bretano, é cobrança de arremesso lateral por Oeste bater. Matheus Rocha, recua para Vitão, Vitão para Luanderson, volta no Vitão, Vitão domina pela zaga central, vem lentamente lá atrás, articulando o time do Oeste com marcação alta. Time da Macaca com 2 na frente, a bola foi recuada, Kaique França, goleiro, entrada na grande área, levantou no campo de ataque, o Carvalho vem de cabeça para afastar, Pedrinho, pegou rebote, tentou uma chapelada, o árbitro parou, marcou falta nele, é falta para o Oeste bater, Antônio Lupi. Tentou um chapéu para cima do Dauan, que acabou colocando o corpo na frente do Pedrinho, falta a favor do Oeste. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Camilo domina, recolhe, gira o corpo em cima da marcação e obrigado a recuar. A marcação estava muito próxima do seu corpo. A ponte se manda com Lazzaroni lá pelo setor esquerdo, entregando quase que em domicílio para Bruno Rodrigues. Na frente vem pela meia. Barreto tenta levar, errou o passe. Se manda Pedrinho, vem embora o time do Oeste, dominou pela meia direita, preparou a batida, disparou pro gol. Vai embora. Dá um tapa nela, Igor Vinhas. Mandou para fora pela linha de fundo. Pelo sim, pelo não, chute afora. Mas Igor Vinhas tocou nela com a ponta dos dedos e meteu para fora.
Linha de fundo é escanteio para o Oeste bater. Bobeira do Barreto, que perdeu a bola no meio-campo e gerou o contra-ataque do Oeste. Pedrinho bateu para a defesa do Igor Vinhas. A equipe de Barueri tem escanteio, 19, De Paula na bola. De Paula vem para a bola para fazer a cobrança. Autorizado De Paula. Vai pra bola, perna canhota. Time da Ponte todo recuado. Lá vem De Paula, perna esquerda, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, chega, afasta, tira lá atrás. Wellington Carvalho, a bola caiu no campo de defesa, vem no contra-golpe o time da Macaca, lançamento para Apodi. Recolheu, dominou, soltou na frente, opa! Bruno Rodrigues dominou, ia sair da cara do gol. O Rapa. E Yuri chegou de forma maldosa, cometeu o delito. Ele veio por baixo com a perna levantada, veio derrapando, falta. Carrinhada selvagem, a falta e o cartão, Antônio Lupi. Segundo cartão amarelo para jogadores do Oeste, o Yuri, ó, ficou barato, hein? Carrinho perigoso, parou um contra-ataque. Para sorte do Yuri, só o amarelo poderia ter sido expulso. Falta para Ponte Preta, Camilo na bola. Camilo vem para a bola para fazer a cobrança. 7 minutos passados, primeiro tempo, placar de 0-0. Time da Ponte vai com tudo. Autorizado, vem pela direita para a cobrança. Camilo toma posição para fazer o erguimento de bola. Vamos ver se vai direto ou vai erguer na área. Camilo, é bico direito da grande área, autorizado no gol da linha do trem. Partiu Camilo, pé direito, levantou, joga na ensaiada, chega tocando, a bola vai para fora pela linha de fundo. Juan Renato chegou fechando no lance, tocou, a bola foi desviada, foi fora. É escanteio para Macaca bater, Antônio Lupi. Jogada ensaiada da Ponte Preta, cobrança de falta no segundo pau para o Juan Renato, mas antes o jogador do Oeste chegou e com a coxa mandou a bola pela linha de fundo. Camilo e Lazzaroni, é o primeiro escanteio da Macaca. Camilo e Lazzaroni, sempre dois posicionados para fazer a cobrança. A Ponte Preta adianta suas linhas, vem para a bola para fazer a cobrança. Camilo, pé direito, levantou a bola fechada. Luanderson subiu lá atrás para afastar, tira, mas o rebote sobrou no campo de ataque pela esquerda. Vem para a bola Juan Renato, recua, mata o time inteiro da Ponte. Estava num ataque com ocupação militar, ele rola a bola lá atrás. Tentou o mais difícil com o Igor Vinhas. Pintou. Juan Renato domina pela esquerda, pintou, pinta na Saci, pintou o gol onde, Edu? Olha, gol brasileiro da Libertadores, gol do Santos no Equador, 9 minutos, LDU 0, Santos 1. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Às vezes falta inteligência para o jogador, né? O time despejando potência, jogadores todos na frente. Aí o cara dá um toque recuado para o goleiro, que está a 300 quilômetros lá atrás. Como se estivesse lá próximo de Presidente Prudente. Ora, falta inteligência às vezes para determinados jogadores. Me permite uma correção? Sim. Foi o Léo Pereira. Léo Pereira, portanto, Léo Pereira, todos os créditos então de tudo aquilo que eu disse para o glorioso Léo Pereira. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Léo Pereira domina, vem pela direita, puxando contra-golpe, rolando rasteirinho para Apodi. Ele balança o corpo, voltou no Léo Pereira, dominou lá pela ponta direita, toca recuado lá atrás. O time inteiro da Ponte despejando potência e ele prefere começar o jogo com o goleiro. É a segunda, hein? É a segunda, Léo Pereira. Assim não, Léo Pereira, assim você mata papai. Mais uma, ele pede música no jogo aberto ou não? Sim, com certeza. Pois não, Tigrão, pode falar. É ridículo. Ridículo. Ele e o Barreto, eles não merecem vestir a camisa da Ponte. Eles não têm personalidade, qualidade técnica e história no futebol. São dois jogadores ridículos.
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços do Brasil. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Fica na Avenida Alberto Medaljon 303. Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ali ao lado do UPA do Carlos Lourenço. Gleger Zorzin, comecinho do jogo, placar de 0-0 e a plataforma tática do jogo de Zay Gleger. Olha, Batista, para quem esperava o Oeste atrás, se defendendo, veio totalmente agressivo, jogando em cima do time da Ponte. A Ponte não muda a estrutura, né? O Marcelo não muda a plataforma tática. Ele vem ali com os homens recompondo no meio de campo, com o Dauan e o Barreto fazendo ali a volância. O Barreto precisa entrar no jogo, né? Meio perdido, ele e o Léo Pereira também. O que eu acho é o seguinte, a Ponte precisa ter um pouco mais de calma. Começou nervosa, se assustou com as linhas altas do Oeste. Precisa pôr a bola no chão, né? Tocar tem qualidade para isso. Tem o Dauan, tem o próprio Camilo no meio do campo. Põe a bola no chão e começa a jogar. Abaixa um pouco o nervosismo e aí sim você caminha dentro da partida. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10, restaurante. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12:30, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezone aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Oeste 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu patrão, sempre atento. O gol do Santos foi do Soteldo, lá no Equador. Primeiro tempo, LDU 0, Santos 1. Leandro Boles narrou aqui, Paraná 1, Guarani 2. Gol da vitória do Bugre foi do Renanzinho aos 49. Eu tenho aqui a turma do Charutinho, mandando abraço. Se não der, você me corta, a gente vai voltando a bola aos pedaços, tá? Olha, Rua Moscou, Charutinho, Niel, Cidinha, Serjão, Davi, Neto, Vesgão, Zóio, Ademir Facão, Bode, Romário, Juninho, Theo Kaká e ele, o fora de esquadro. Olha, gente, você está ouvindo o Carlos Batista, o gol mais alegre do Brasil. Pô, põe eu no ar aí, pô. Valeu, Edson, um grande abraço para você. O Edson assistindo esses jogos, vendo o Léo Pereira jogando, eu acho que ele fica assim, né? Pensando, nossa, o esporte que o Pelé jogou foi outro. Bola parada, falta pro Oeste bater, Antônio Lupi. Quem tá na bola é o Matheus Rocha e também o De Paula, são os candidatos para a cobrança. Vamos ver quem é que vem. A falta é exatamente ali na intermediária. Partiu, De Paula passou da bola. Vai pra bola, Matheus Rocha, pé direito, bateu. Pancada de perna direita, Matheus Rocha. A bola bateu explodindo lá atrás na defesa do time da Macaca. Volta reboteada, sobrando com Lu Anderson. Recolhe, domina, bate de perna direita, virando pela meia direita. Vem Bruno Lopes, dominou pé direito, levantou direto e pra fora pela linha de fundo. Saiu em tiro de meta pra Macaca bater. Cruzamento muito forte do camisa 7 da equipe do Oeste pelo lado direito. A tentativa pra dentro da área e a bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Igor Viz, que fez uma excelente defesa. É, isso aí, né? Na imagem recuperada. Deu uma travada aqui também. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafémorais.com.br.
15 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Time da Ponte vem para cobrança de arremesso lateral, é na esquerda. Lazzaroni cobrando e tocando na frente. Bruno Rodrigues se manda pela meia para fazer o passe para Camilo. A entrada na grande área, antecipa bem, vem lá atrás, bateu Rocha. Afasta, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda para o time da Macaca bater. Rocha Autopeças, há 28 anos. Oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina pela direita no campo de ataque, vem na bola, recolhe Pedrinho, gira, bate de perna direita, levanta na área, vem Léo Pereira para afastar, a bola viva dentro da grande área, Juan Renato vem, tira, time do Oeste se mantém na linha de ataque, vem De Paula, lá atrás chega Podi para afastar, chegou tirando e rolando na frente pela meia direita, Vanderlei não conseguiu dar sequência, chega, tira, Luanderson, vem Vanderlei, briga pela posse da bola, mas o árbitro pede calma. O árbitro marcou a falta, deu falta para o time da Macaca bater. A Ponte tinha posse de bola, poderia ter dado a vantagem. Beneficiou o infrator, hein, Lupe? A falta do camisa 8 do Caio Vinícius para cima do Vanderlei. Na verdade, os dois jogadores acabaram se atingindo e o árbitro viu a falta a favor da Macaca. No campo de defesa, 0-0. 0-0, a Ponte vai sair jogando lá atrás do campo defensivo. Se muda pela esquerda, vem Juan Renato para fazer o passe lateral pela esquerda. Lazzaroni domina, recua outra vez na defesa. Juan Renato recua lá para a entrada da grande área. A Ponte vai sair jogando e tocando bola lá atrás. Bola pela direita para W. Carvalho, ele trabalha na perna direita, recua lá para dentro da grande área. Vem dominando, ajeitando o Igor Vinhas para fazer o lançamento mais espichado. Mandou lá no campo de ataque, Vanderlei desviou para Camilo, Vanderlei recua, quando penetra o Camilo, não dá certo essa jogada, agora chega lá atrás, tirando, afastando o time do Oeste. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. E vem a Ponte, dominou Camilo, partiu em cima da marcação, passe mascado, errado, Matheus Rocha tenta sair jogando, a bola vai para fora, para a linha lateral. Último toque do Ponte Pretano, é arremesso lateral para o time do Oeste. Cirúrgica Popular, álcool gel 70% pelos melhores preços. E tem mais: ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Diz que entregas, anote aí o WhatsApp 999471980. Cirúrgica Popular. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, 18 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0. Como é que começam os times Ponte Preta e Oeste? 0-0, Tigrão. Só um time jogou até agora e esse time foi o Oeste. Mais uma atuação ridícula da Ponte, com um esquema tático que não funciona. A Ponte perde o meio-campo para o lanterna do campeonato, porque o senhor Marcelo Oliveira é teimoso, entre outras coisas, além de desatualizado. Essa dobra dele pelo lado direito mata o Apodi, que não joga de costas. Eu já disse isso aqui desde quando a Hebe Camargo era virgem. Será que ele não enxerga que ele está perdendo o Apodi e o Léo Pereira não joga? Por que que ele não deixa o Apodi na beirada e coloca mais um no meio campo, ocupando o lado direito, e deixa o Apodi arrancar com a bola de trás, indo de frente para o gol adversário e não de costas como ele está jogando? Só o Oeste está jogando. A Ponte com as pernas pesadas, chega atrasada em todas, e se continuar assim vai tomar o gol daqui a pouquinho. Vem embora pela ponta direita o time do Oeste, Pedrinho tentando levar em cima da marcação, rola na lateral, Matheus Rocha tentou o cruzamento, ele tocou por último na bola, ela saiu, é tiro de meta para a Macaca no campo defensivo. Oi, Tigrão, pode falar. Você sabe por que é que todo jogador da Ponte pega a bola, levanta a cabeça e recua? Por quê? Por quê? Porque o companheiro que é para receber a bola, para se colocar para receber a bola, para sair da marcação, ele fica escondido.
atrás do adversário por medo de acertar ou de errar, mais por medo de errar, por não ousar. Então o cara pega a bola, levanta a cabeça, está todo mundo escondido atrás. E aí ele joga para o goleiro. É isso que está acontecendo. É um time sem personalidade, assustado, de uma diretoria também que não se explica. Esses reforços que nós estamos vendo, Barreto, Léo Pereira, isso é reforço? Ah, vai caçar sapo, pô! E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Vem embora o time da Ponte, domina pela ponta direita. O árbitro atendeu a solicitação do Bandeira. Marcou uma falta para o time do Rubrão, lá atrás do campo de defesa. A falta foi do Dauan. 21 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Oeste 0. Primeiro tempo, 0-0 também, Confiança e Cuiabá, Confiança e Cuiabá, CSA e Operário, hein? Um abraço pro Vinícius e o William, lá da Baixada Santista, de fazer 2-0 pra Ponte. Tem a família Marinheiro, tem o Sérgio dos Bartiras, o Furlan de Vinhedo, o Mário de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Ricardo Monteiro de Mogi Guaçu, o Avelar de Hortolândia. E um abraço muito carinhoso pro Giovanni de Itatiba, deficiente visual, mas nos tratando aqui com muito carinho. Obrigado, Giovanni. Alô, Itatiba. Vai mandando as suas mensagens aí. 971021493 é o nosso WhatsApp. Domina Bruno Rodrigues, vem para dentro do círculo central. Ele escapa na marcação do primeiro. Daí em cima do segundo, tocou a bola para Léo Pereira pela direita. Ele tenta um drible seco em cima da marcação, perde, tira Caetano, joga para fora. É arremesso lateral. Bruno Rodrigues tem pressa, cobra na frente para Vanderlei, voltou para Dauan. Impedido, Vanderlei, o árbitro marcou impedimento, atendendo a solicitação do Bandeira, estava na banheira o atacante Ponte Pretano, Antônio Lupi. E a jogada começou de um arremesso lateral, mas teve um jogador da Ponte que deu uma casquinha de cabeça e por isso foi o Léo Pereira, pegando a posição irregular do Vanderlei, que correu em direção à bola, por isso acerta o assistente número 1, o Vitor Carmona Metestein. É lamentável, né? 22 minutos jogando em casa. A Ponte não deu um chute no gol até agora. Jogou 22 minutos na lata do lixo. É impressionante. A Ponte realmente em casa é lamentável. Domina, vem pela esquerda, Pedrinho tenta levar. É o Rubrão que vem descendo pela meia esquerda no campo de ataque. De Paula, rola a bola, vem por dentro para Caio. Caio Vinícius rola dentro do círculo central. O zagueiro Vitão lançou na frente para ninguém. Igor Vinha saiu lá atrás, pega firme, sem rebote. Luitex, tudo que você precisa. E vem Camilo, enfiou para Vanderlei, veio a Ponte. Vanderlei bateu, mas bateu nas pernas do zagueiro. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse e compre pela internet luitex.com.br. Lançamento para Fábio. Fábio estava na banheira, mas esta banheira aí não é a boa não, hein, Antônio Lupi? Não é a boa, não é legal. O Fábio estava em posição irregular. Fábio, que ano passado estava no Oeste, foi um dos principais goleadores, foi para o futebol japonês e na semana passada anunciado como reforço do Rubrão para a sequência da Série B. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Camilo erra o passe. Time do Rubrão vem para o contragolpe, domina Pedrinho, rolou pela direita, Matheus Rocha preparou o centro, foi cruzar, mas cruzou por baixo. A bola tocou no Vanderlei, que recompõe lá pela esquerda, vai para fora para a linha lateral. É arremesso pela direita, Matheus Rocha tem pressa, cobra, toca na frente, o time do Oeste vem pela ponta direita. Placar de 0-0. Bruno tenta levar, Bruno Lopes lançou na área, chega, rasga W Carvalho. Tirando e afastando, a bola volta reboteada lá pela ponta direita, tenta levar outra vez o time do Oeste, a bola foi para fora. É arremesso lateral.
O Yuri queria o arremesso para o Oeste, mas o árbitro marcou para o time da Ponte. Lazzaroni tem pressa, cobra para Vanderlei, erra o passe. Time do Oeste bem na marcação, tira, a bola vai para a lateral. É arremesso pela esquerda para o time da Macaca bater com Guilherme Lazzaroni. 25,5, primeiro tempo, ninguém mexeu no marcador. W Carvalho domina no campo de defesa, vai sair jogando pela direita com Léo Pereira. Ele puxa, vem pra dentro, o time da Ponte realmente não acerta. Léo Pereira errou o passe e vem o time do Oeste. Bruno Lopes, pé direito, cruzou na área. W Carvalho chega pra afastar, tira. A bola voltou, sobrou com Camilo pela esquerda, briga, perde, recuperou a posse de bola. Bruno Lopes levantou, tocou a bola na área. Juan Renato chega, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Vem para a bola Matheus Rocha para fazer a cobrança, tocando para Pedrinho. Ele faz a volta na marcação, partiu lá pela ponta direita. A bola vai para fora, acabou o campo para ele. Mas o arremesso é do Oeste, hein? O último toque do jogador da Ponte, arremesso para o Oeste bater. Veio no carrinho, Lazzaroni fez o corte preciso, por isso o Oeste tem lateral e essa bola vai lá para dentro da área da Macaca. Matheus Rocha usando a força do braço, lançou na área, desvio, Fábio toca, vai embora. Para fora pela linha de fundo, a bola saiu pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para Macaca bater. Arremesso lateral, a bola veio para o Fábio que deu uma casquinha na bola e o Caio Vinícius, camisa 8, se assustou. Para sorte da Ponte, ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta, Igor Vinhas. Sai jogando perigosamente lá atrás o time da Macaca. Igor Vinhas domina, soltando o jogo pela direita no campo de defesa, na zaga central. W Carvalho tocou na frente pela direita com dificuldade enorme. Não conseguiu. Vanderlei, o domínio está jogando muito longe da área, mas ele consegue a recuperação. Se redimiu do lance, tocando para Bruno Rodrigues, está jogando por dentro, entregando para Barreto. Errou o passe, armou o contra-golpe o Barreto. Bruno Lopes vem pela ponta direita, abriu na lateral, não conseguiu a passagem. Matheus Rocha e ainda escorregou. Recupera o time da Macaca no campo de defesa, vem dominando. Dauan tocando para Bruno Rodrigues, volta no Dauan no meio de dois, ele tentou fazer a finta, caiu, o árbitro deu vantagem, ele recebe, recua, toca para Barreto. Barreto pisa na bola, parece não saber direito o que fazer com a bola, devolve para Dauan, rolou na lateral para Lazzaroni, rola por dentro, vem pela meia esquerda no campo de ataque para Camilo, tocando para Bruno Rodrigues, lançou na ponta, lançamento comprido, vem Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, Vanderlei, pé canhoto, bateu na trave, explodiu no travessão, a canhotaça de Vanderlei, por muito pouco, a Ponte Preta não abre o placar do jogo. Antônio Lupi. Jogada feita pela esquerda, depois de um cruzamento preciso do Lazzaroni, a bola foi para o Vanderlei, que não pegou tão forte na bola, só que ela tinha direção do gol e explodiu no travessão do Kaique França. Quase a Macaca abre o placar no Majestoso. Gleger Zorzin, 28, placar de 0-0 e o jogo diz aí Gleger. Você vê, né, Batista, a hora que a Ponte coloca a bola no chão, começa a jogar com personalidade, com concentração, consegue chegar. O time do Oeste é muito limitado. O problema é que a Ponte, principalmente aonde nasce a jogada, que é ali no meio de campo, Dauan, Barreto, os laterais estão errando demais. Entrega a bola toda hora de uma forma displicente. Eu acho que é esse o ponto primordial para a Ponte, é muita displicência. Zagueiros jogando perigosamente, não precisa disso. Precisa pôr a bola no chão, usar mais o Camilo, que é um jogador lúcido, e usar mais o Bruno Rodrigues, são dois jogadores que desequilibram. É isso que a Ponte precisa, não ficar desesperada e com medo. Aparentemente a Ponte está com medo de jogar. Os passes que alguns jogadores têm errado é falta de personalidade. Detalhe no ar. O jogo está parado porque tem um jogador do Oeste caído e vários jogadores da Ponte estão conversando com o técnico Marcelo Oliveira. Mas deu a impressão de quem passa as orientações do que está acontecendo no jogo é o Camilo para o treinador da Ponte Preta para tentar melhorar esse time da Macaca. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Estamos com 29, caminhando para 30 minutos do primeiro tempo. A Ponte domina com Camilo rolando para Bruno Rodrigues. Passe de primeira, mas erra o passe, tira lá atrás.
Marcações. Afasta, vem Pedrinho dominando para o time do Oeste no campo de defesa. Para Caio Vinícius. Bruno Rodrigues comete a falta. É falta para o Robrão. Cair do campo de defesa. Falta para o time do Oeste bater. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0. Oeste 0. Olha, a Libertadores, primeiro tempo de LDU do Equador 0, Santos 1 do Soteldo, 20h30 tem Racing e Flamengo, hein? Galera brava aqui, Daniel Bernabé da Vila Mimosa, tem o Alexandre Zupi Balista do Novo Chapadão, Vinícius Contro e o William Contro da Baixada Santista, tem o Cleiton, tem o Carlos Matozinho acredita na Ponte, 2 ao Macaca, Xandão Fera, Caio do Berlândia, tem o Dorival e o Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, todos da Band, obrigado! Rádio Bandeirantes, Campinas e Ribeirão Preto, e também estamos no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. E você amanhã na tela da Band vai curtir os donos da bola. Saiu um cartão ali, houve uma falta, o árbitro não deu cartão não. Os donos da bola, 12h30 na tela da Band. Futebol é na Rádio Bandeirantes, esporte na tela da Band. Bola dominada pela esquerda, vem no campo de defesa Juan Renato. Ele trabalha, lança da esquerda para a direita para W. Carvalho na enfiada de jogada pela meia direita para Camilo, passe errado. Deu rebote, tira lá atrás, afasta a defensiva. É impressionante, o Camilo pega a bola, tem 3 jogadores livres. Aí ele tenta o passe mais difícil, um passe que há necessidade de régua e compasso, ainda se tiver um paquímetro para poder acertar o passe, e aí erra. Naturalmente erra, porque tenta o mais difícil. E vem a Ponte, Apodi, arranca, vai pra ponta, dominou, encarou a marcação, voltou, Camilo dominou, lançou para Dauan, passe de calcanhar, da entrada na grande área para Bruno Rodrigues, ele está de costa pro gol, tentou o passe no fundo, errou em cima da marcação, tira Caetano, a bola volta lá atrás no campo de defesa para Barreto, e o Barreto volta pro Igor Vinhas. O time inteiro no campo de ataque. O Barreto, o que ele faz? Volta, tenta o mais difícil, começa tudo lá atrás com o Igor Vinhas. E vem a Ponte Vanderlei. Ele aqui no campo de ataque, quase em cima do círculo central. Tocando para Dauan para Léo Pereira pela direita. Chega a marcação, ele recua para W. Carvalho. Trabalha no campo de defesa, entra na roda gigante para dominar. Recua, toca no campo de defesa, vem Barreto tocando para Juan Renato. Na frente para Lazzaroni pela esquerda. O árbitro para marcar a falta, aliás, era o Vanderlei que estava prendendo a bola, falta já cobrada, W. Carvalho domina, soltando pela direita, vem Dauan para Léo Pereira, ele empurra na frente para Apodi, perdeu a bola, voltou Camilo, marcou, voltou Apodi, dominou, erra o passe, muitos passes errados, o time da Macaca, a bola volta para o campo de defesa, W. Carvalho, obrigado a tocar de cabeça para fora, para a linha lateral, para matar o contragolpe no time do Oeste. Lubitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui, Lubitex. Máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo, acesse lubitex.com.br. Detalhe. Valdemir Gomes vai falar, mas antes tem o detalhe no ar. Só uma observação no lance anterior, o Bruno Rodrigues fez uma falta e acabou chutando a bola. Recebeu uma bronca do árbitro, o Bruno Rodrigues tem que tomar cuidado, porque está pendurado com 2 amarelos. Placar de 0-0 e aí Tigrão, quase 35 do primeiro tempo, diz aí Tigrão. Nenhuma inspiração da Ponte, correndo pouco, chegando atrasada. Agora tem um lance bom na saída errada do Oeste. E vem pra bola, levantamento, Lazzaroni, cruzamento na área, tira lá atrás a defesa, seguindo o Tigrão.
O Vanderlei também, hein? Acertou aquela bola ali mascada contra a grama no travessão, mas agora de frente no rebote, pô. Domina, vem pra bola, tentando a arrancada. Vanderlei vai pro solo, o árbitro parou, marcou falta. Impedimento. Marcou impedimento, o Vanderlei está caído, pois não, seguindo o Tigrão. Vanderlei, que é bom jogador, mas tá completamente sem força física, sem tempo de bola. Errou uma bola ali, uma matada na meia-lua, era matar e botar dentro do gol. A Ponte joga muito mal e eu lamento aquilo que eu vou dizer aqui agora, sempre procuro ter o maior equilíbrio do mundo, mas a minha paciência acabou. Até porque o torcedor da Ponte tá vendo tudo que nós estamos vendo aqui. Se o Marcelo Oliveira voltar para o segundo tempo, com o Barreto e com o Léo Pereira, eu serei obrigado a ser porta-voz da torcida da Ponte. Não é o meu negócio, hein? Mas excepcionalmente hoje, se ele voltar com os dois para o segundo tempo, eu serei obrigado por dever de ofício a pedir a cabeça dele aqui no intervalo. Domina o time da Ponte, vem com Dauan pela direita, rolando para Camilo, ele de costa pro gol, gira tentando fazer o trabalho de pivô, empurrado por trás, o árbitro viu, marcou. A falta para Macaca bater, Antônio Lupi. A falta foi do Luanderson, camisa número 4, veio acompanhando a marcação do Camilo, perdeu a paciência e fez a falta que já foi cobrada. Falta cobrada, a Ponte começa outra vez o jogo com Barreto centralizado entre os dois zagueiros. Entregando para Juan Renato na frente para Bruno Rodrigues, volta a bola na defesa, último homem da Ponte é o Barreto. Armou o jogo na ponta pela direita, vem para Léo Pereira, ele tenta levar em cima da marcação, o árbitro marcou um toque de mão lá na frente. Falta para Macaca bater pela direita. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você quer saber quem que eu colocaria no lugar desses dois jogadores inoperantes no primeiro tempo? Só um minutinho, Tigrão, depois da falta. É falta na lateral. Pode pintar coisa boa aí. Camilo é quem vem. Autorizado. Partiu, pé direito, levantou na área. Vem de soco. Kaique França afasta, tira, voltou. Bruno Rodrigues coloca na área, mas em cima do zagueiro. Deu rebote, a bola sobrou com o Fábio. Ele domina, faz o passe na frente. Tentou, De Paula em cima dele. Apodi recompondo por dentro. Conseguiu chegar na hora H, recua. Chega lá atrás, Igor Vinhas. Bate, tira, toca lá na frente. A bola vai para fora, para a linha lateral. Último toque do jogador do Oeste. Pois não, o Tigrão diz aí. Eu tiraria o Léo Pereira e colocaria o Patinho e traria o Apodina dele na lateral, vindo de trás com a bola. E tiraria o Barreto e viria com o Vinícius Anocelo. Ele ganha o jogo. Se não fizer isso, lamentavelmente teremos que pedir providências para a diretoria da Ponte, sob pena de responsabilizarmos. Bruno Rodrigues tocando para Apodi, virou para Camilo na ponta, perna direita, levanta a cabeça, lançou na entrada da grande área para Bruno Rodrigues, voltou no Camilo, pé canhoto, cruzou na área, Dauan de cabeça, toca nela, ela saiu. Agora uma boa trama de bola. O arremate não foi bom. Dauan de cabeça jogou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Oeste bater. Jogada que teve a participação do Bruno Rodrigues, que deu o passe para o Camilo, que fez o cruzamento. O Dauan sem marcação, cabeceou a bola, só que por cima do gol do Kaique França, que vai para a cobrança do tiro de meta. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas. WhatsApp 999-47-19-80. Fica na Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Bola para fora, cobrança de arremesso lateral. Vem a Ponte para a cobrança, o tempo vai passando 39 minutos. Léo Pereira, usando a força do braço, tocou para Camilo de cabeça para Apodi, voltou pela direita, Vanderlei, tentou o passe aberto na ponta, não havia ninguém lá. Esse é que é o problema, né? Porque quando o Apodi está jogando de lateral, ele sempre aparece ali no setor. Jogando no ataque, ele vem por dentro. E aí o Léo Pereira jamais, em tempo algum,
pisa na linha de fundo ou na linha lateral da grande área para tentar fazendo uma jogada de profundidade. O Apodi joga encaixotado no meio da marcação. É uma coisa tão elementar como a mesma coisa da gente dizer aqui que a bola é redonda. Agora, um cara experiente como o Marcelo não está vendo isso, aí é o fim de todos os tempos, é o fim de todas as picadas. Eu vou pendurar a latinha. Eu vou parar, eu não aguento mais. Arremesso lateral, levantamento no campo de ataque para Vanderlei. Chega bem lá atrás para afastar Caetano, tira. Time do Oeste tem dificuldade para sair jogando, a marcação é alta de Camilo, conseguiu dominar, tocou para Dauan. Opa! Caio Vinícius deu nele, falta. Meia direita, falta para Macaca bater. Foi a segunda do Caio Vinícius para cima do Dauan. Dauan ficou sentido, mas já está tudo bem com ele. Uma recuperação de bola do Camilo. Vem bola na área do Oeste, falta a favor da Ponte. Falta a favor da Ponte. É pela direita no campo de ataque. Camilo vai fazer o erguimento de bola. Time da Ponte com 4, 5, 6 jogadores na risca frontal da grande área. Momento de grande expectativa, 0-0. A Apodi fica no rebote. Vamos ver. Autorizado Camilo, pé direito, cruzou na área. Toque de calcanhar, deu certo, voltou Barreto, bateu pro gol. Em cima da marcação, tira, joga para fora, para a linha lateral. Barreto ia fazendo um golaço primeiro, toque de calcanhar e depois a virada para bater, bateu em cima da marcação, Antônio Lupi. Boa jogada do Barreto depois do cruzamento do Camilo, a bola chegou até a bater no Vanderlei e o Barreto tentou de novo, mas a bola acabou tocando no jogador do Oeste, arremesso lateral para a Ponte. Léo Pereira cobrou o arremesso, levantou na área para Vanderlei, de peito para Camilo, para Vanderlei, voltou para Bruno Rodrigues em cima da marcação, malha de marcação lá atrás, quase que impenetrável. Saída de bola ruim do time do Oeste. Dauan pegou a bola, dominou, tentou arrancar, não conseguiu. Falta. O árbitro tem que começar a puxar o cartão. Esse é um lance claro de cartão, a falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Mais uma vez a falta em cima do Dauan, dessa vez foi o Fábio, o atacante, que acabou cometendo a falta em cima do jogador da Ponte Preta, mas o árbitro não deu amarelo para o atacante da equipe do Oeste. Falta a favor da Ponte, mais uma bola será levantada na área do Rubrão. E a Ponte Preta pressiona no finalzinho do primeiro tempo, 42, etapa inicial, placar de 0-0. É falta para Macaca bater, vem para a bola Camilo, ele arma a perna direita, está autorizado, partiu, pé direito, uma bomba, pega firme, Kaique França. Foi no meio do gol, ele pegou firme, sem rebote, Antônio Lupi. Muito longe a falta do Camilo, que resolveu arriscar, bateu direto no centro do gol, fácil para o Kaique França. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas, uma em Santa Bárbara do Oeste, outra em Americana, tem também Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Falta, time da Ponte, uma falta de graça para o time do Oeste, falta pela esquerda, próximo do bico esquerdo da grande área, é falta para o time do Oeste bater, Antônio Lupi. E a falta foi do Lazzaroni lá no lado esquerdo, né, do lado direito, perdão, da equipe do Oeste, são 2 jogadores na bola. O camisa 2, Matheus Rocha, e o 19, De Paula na bola. 2 homens da Macaca na barreira. Adianta as fileiras. O time do Oeste vem para a bola parada. Autorizado. Tomando posição, bate com a esquerda, é o De Paula, e com a direita é o Matheus Rocha. De Paula ameaçou, refugou. Matheus Rocha, pé direito, bateu fechado na entrada da grande área, da pequena área, tira Juan Renato. A bola caiu na linha de fundo, marcando lá atrás, Barreto, o árbitro parou, marcou uma falta nele. Não, marcou escanteio, está com o braço direito esticado, apontando o pau da bandeira, marcou, portanto, escanteio para o time do Oeste bater. E faltou comunicação entre o assistente e o árbitro, porque a bola pegou por último no Barreto, o assistente deu tiro de meta, mas o árbitro corrigiu e marcou o escanteio a favor da equipe do Oeste. 2 jogadores, Matheus Rocha e De Paula na bola.
Vem pra bola para fazer a cobrança lá pela direita na marca de 44, quase 45. Matheus Rocha levantou no primeiro pau, subiu lá atrás. Lazzaroni, ele tira de cabeça, a bola voltou lá atrás do campo de defesa. Yuri recuou ainda mais da entrada da grande área para Kaique França. Mais um. O goleiro bate, ele perna direita, levanta no campo de ataque. W Carvalho tira de cabeça, jogando para Vanderlei dentro do círculo central. Vanderlei erra o passe, mas dá certo porque no rebote apareceu Camilo, dominou e rolou para a lateral, para Bruno Rodrigues. Ele deixa a lateral, se enfia, vem por dentro para Vanderlei. Abriu para Camilo pela esquerda, no fundo para Lazzaroni, pé canhoto, bateu cruzado. Em cima da marcação, ela explodiu, saiu, foi embora pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. E praticamente é o último lance do primeiro tempo. Escanteio para Macaca, Lazzaroni e Camilo na bola. Vem pra bola pra batida. Autorizado Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, subiu, deu rebote no zagueiro. A bola faltou, Bruno Rodrigues bateu pra fora pela linha de fundo. Não olhou pro gol, né? Entrada da área, bateu para onde o nariz estava apontando e jogou pra fora. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Ponte Preta 0, Oeste também 0 e vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Oh, muito obrigado, amigo Batista. Tem uma relação enorme aqui de ouvintes. Nosso muito obrigado pela audiência, pelo carinho, mas todo mundo bravo, viu, Lupe? Muito bravo. Marcos Carvalho, Alain do Jardim Uruguai, aqui de Campinas, Edu Braz, Tony matando meu pole position, o Samuel do Nova Europa. Alô, Roberto do Cambuí, uma voz bonita, voz de síndico da caverna, hein? Manda um abraço pro Pira, taxista da Praça 15 de Novembro, e pro Gustavo, lá em Minnesota, Estados Unidos. Tem o Renato do 2331, Samuel do Nova Europa, o Zé Roberto do Matão, o Raio Rai, lá de Natal. Obrigado, Raio Rai. O Pedro Pereira, Jardim das Oliveiras, e o José Rocha. Edu, vamos lá, ô Lupe. Oi, Edu, o Pedrinho tá falando, vamos ouvir o que diz o atacante do Oeste. Continuar marcando e finalizar mais bola a gol para poder marcar o primeiro e, se Deus quiser, sair daqui vencedor. Obrigado aí ao Pedrinho, o atacante do Oeste. Vamos ver se algum jogador da Ponte, acredito que o Vanderlei tá indo em direção ali aos jornalistas para conversar e analisar esse primeiro tempo da Macaca. 0-0, um primeiro tempo ruim. A Ponte com Marcelo Oliveira ainda não conseguiu fazer dois tempos bons nas partidas que teve o Marcelo como treinador da Macaca, que vai para o seu 9º jogo, e Vanderlei analisa essa postura da Ponte. Disputado, sabemos que o adversário está empolgado devido ao último jogo conquistar a vitória, mas é aproveitar a oportunidade. A bola ali por detalhe não entrou, agora no segundo tempo acertar alguns detalhes para que a gente possa sair daqui vencedor hoje. Beleza, tá aí o Vanderlei, acertar alguns não, né? Muitos detalhes para a Ponte Preta tentar sair com a vitória do Moisés Lucarelli contra o Oeste. 0-0, final da primeira etapa, Edu. Olha, só quero lembrar aqui, a torcida da Ponte nos ouvindo, obrigado pelo carinho, lembrar de um grande ídolo. A Bandeirantes não esquece seus ídolos. Gente, hoje, aniversário do Alain, 74 anos, grande Alain lá em Osasco. Na Ponte jogou de 67 a 71, 100 jogos, exatamente 100 jogos. Me alertando aqui o Stefan Campineiro, se não fosse o gol do Alain, a Ponte não teria conquistado o seu único título, era profissional, em 69 contra a Francana, no quadrangular final. Alain, hoje 74 anos, mora em Osasco. Ele é de 24 de novembro de 1946. Alô, Alain! Alain Jackson Martins, aquele abraço. Um querido ponta-direita, grande ídolo da torcida da Ponte. Vamos lá, Zorzinho, 0-0. Lembrando que Leandro Borges narrou aqui, Paraná 1, Guarani 2. O gol da vitória do Bugre foi do Renanzinho aos 49, mas aqui tá 0-0, Zorzinho. A Ponte precisa fazer alguns ajustes. Aliás, o Marcelo precisa dar um chacoalhão nesse pessoal aí, né? Falta de concentração, falta de comprometimento, responsabilidade. A Ponte não pode. Tudo bem, melhorou aí no final, né? Criando algumas oportunidades, colocando a bola no chão, tranquilidade. Pô, mas o atleta profissional, ele tem que saber que ele está indo para campo, ele tem uma responsabilidade, está defendendo uma entidade, né? E alguns jogadores da Ponte pareciam, sabe o quê, Edu? Que estavam passeando no shopping, né? Pisando sobre ovos. Isso daí não existe. Não existe mais no futebol de hoje. É muito competitivo. E tá aí, ó. Tá aí a Ponte, um sufoco danado, enfrentando o último colocado, que só tomou taca até agora na competição. Venceu a última partida, sim, mas a equipe do Oeste é a mais vazada, a que mais perdeu,
né? Cheio de problemas, e a Ponte está tendo dificuldade no jogo. Eu acho que precisa o Marcelo ter alguns ajustes aí. Eu também voltaria já de cara com o Zanocelo ali no lugar do Barreto, para ter um pouco mais para melhorar essa saída de bola com mais rapidez. Todas as vezes que a bola chega com velocidade, tanto no Camilo quanto no Apodi, no próprio Bruno Rodrigues, as coisas acontecem, né? O Lazzaroni começou a aparecer lá pelo lado esquerdo. Agora, se ele for manter aí o menino Léo Pereira, dá um puxãozinho de orelha, né, ô Léo? Como é que é, meu amigo? O Apodi, às vezes, entra por dentro para dar o corredor para ele, mas ele vem só por trás ali administrando, está muito mais preocupado em marcar do que em jogar. Lateral precisa ter lá e cá, né? Ele precisa ter pulmão para isso, ele precisa ajudar lá na frente, precisa recompor. Então o cara tem que estar preparado para isso, Edu. Então tá faltando aí alguns ajustes de meio de campo. O Dauan agora, no finalzinho, começou a sair um pouco mais. Precisa sair, precisa dar alternativa, precisa dar opção. Senão, o que acontece? A Ponte vai ficar facilmente marcado. Eu gosto da movimentação do Vanderlei. Ele sai da área, sai para flutuar ali no costado dos volantes. E isso é importante porque dá o desencaixe de marcação. Aí você cria espaço para os homens que vêm de trás, né? Você vê, o Barreto teve um lance ali numa jogada, porque desencaixe de marcação, ele conseguiu achar o espaço e quase que consegue finalizar para o gol. Então, Edu, precisa de alguns ajustes, aliás, muitos ajustes, né? O Marcelo Oliveira, mas o mais importante de tudo é puxar a orelha desses caras e cobrar responsabilidade, e cobrar comprometimento. Não dá para você enfrentar uma equipe como a do Oeste, né? Achando que vai fazer gol a qualquer momento, que vai ganhar o jogo. Não é assim, não. Não é assim. O time do Roberto Cavalo propôs o jogo, linha alta, em alguns momentos linha média, criando inúmeros obstáculos e problemas para o time da Ponte, que, olha, Edu, não dá, né? Não dá. Você precisando ganhar o jogo, jogando dentro de casa, o cara pega a bola no meio de campo e volta a bola lá para o goleiro. Parece que é medo de jogar. É falta de responsabilidade, né? A perna parece que está trêmula desses caras da Ponte. Não dá para entender. Não dá para entender e é inadmissível isso. Com um atleta profissional de alto nível e atletas que estão defendendo um clube de muita tradição. Então, Edu, eu espero que a Ponte volte diferente no segundo tempo. E eu espero que o bom treinador, experiente, Marcelo Oliveira, dê um jeito nesse time aí. Porque se continuar da forma que começou a partida, a Ponte perde o jogo hoje, Edu. Olha, na Libertadores empatou a LDU, hein? Lá em casa, na casa dele, LDU 1, Santos também 1, intervalo em Curitiba, Atlético Paranaense 0, River Plate 0, 21h30 tem Racing e Flamengo. Já, em nome de Café Moraes, você vai ouvir o gol, aliás, um chute do Vanderlei na trave. Intervalo já tem o Tigrão, hein? Ponte 0, Oeste também 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Você pode até estar pensando em votar no Dário, mas antes precisa saber quem ele é. Dário foi um dos piores gestores da história do Mário Gatti, condenado por improbidade. Dário teve sua candidatura cassada em 2012, condenado pelo TRE por enriquecimento ilícito. Dário recebeu R$171 mil da JBS, conforme delação premiada. Dário está com Jonas, com Vandão e com Dr. Hélio. É isso mesmo que você quer para Campinas?
Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, Pode, Solidariedade, Prós e Avante. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lopes, 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Salvador Zimbaldi é pai do candidato Rafael Zimbaldi. Ele foi deputado federal 4 vezes até ser acusado de receber dinheiro vivo de Caixa 2 pelo delator da Odebrecht, Alexandrino Alencar. R$500 mil eu entreguei ao Salvador Zimbaldi. Agora, veja o que Rafael Zimbaldi diz sobre o pai. Sempre participei da vida pública do meu pai. E veja o que ele pensa da política. Política se faz em família. O futuro de Campinas não pode ser um projeto de família. Seu voto merece respeito. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DM, MDB, Dário Prefeito. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Rolou na lateral para Lazzaroni, rola por dentro, vem pela meia esquerda no campo de ataque para Camilo, tocando para Bruno Rodrigues, lançou na ponta, lançamento comprido, vem Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, Vanderlei, pé canhoto, bateu na trave! Explodiu no travessão, a canhotaça de Vanderlei por pouco, por muito pouco, a Ponte Preta não abre o placar do jogo. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Morais, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Muito bem, intervalo em Ponte 0, Oeste também 0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Edu, primeiro tempo frustrante para o torcedor da Ponte. Nós vimos aí agora nessa travada de imagem que tivemos, que o Igor Vinhas, numa bola parada do Oeste, já fez a defesa do jogo, né? Claro que você não vai poder editá-la aí, porque infelizmente nós ficamos no escuro, um problema técnico, está sujeito a acontecer, mas a bola pingou antes, e não fosse ele o grande goleiro que é, a Ponte estava perdendo por 1-0. Ah, mas teve uma bola do Vanderlei no travessão. Vanderlei pegou bem. Aliás, ele mascou a bola contra a trave, contra a grama, ela bate na grama, sobe. O Kaique estava no lance, ela vai, bate no travessão e vai para a linha de fundo. O único lance da Ponte, muito pouco, um time pesado, um time tenso, um time sem padrão de jogo, um time com sequência enorme de passes errados, um time que toca para trás, time caranguejo, pega a bola, tá todo mundo marcado, toca para trás, um time mal escalado por um treinador que mostra uma certa teimosia. Está provado aí que toda vez que o Zanocelo entra, o time sobe, melhora o seu padrão, melhora a sua verticalidade, melhora a sua qualidade de passes, melhora a sua profundidade, mas ele vem com esse lateral, que seria aí um bom reserva para o Apodi, para jogar na lateral, mas um jogador extremamente limitado. Só que o Apodi está no jogo, e o Apodi rende quando ele vem de trás, quando ele vem com a bola de trás, quando ele vem de frente para o campo adversário, e não jogando encaixotado de costas entre o lateral esquerdo e o quarto back adversário e mais um volante, porque todo mundo sabe que ele é o cara da explosão. Então, é uma insistência, uma teimosia que irrita profundamente. Eu vejo 3 jogadores da Ponte, 3 dos 5 que ele pode trocar, 3 ali para entrar. Pato, né? Matheus Peixoto e Neto Moura. Pois é, e vem com o Matheus Peixoto, né? Tomara, Deus o ilumine. Tomara que ele tenha possibilidades, tomara
que ele esteja numa noite feliz, que possa fazer o gol da vitória da Ponte. Mas vive um momento horroroso. Não era essa aí a alteração. Vanderlei já está de colete, pode ter pedido para sair, tem um mas 71 enfim, o time da Ponte, também. me parece, eu tenho usado muito esse termo aqui, um time sem prazer de jogar. Para não usar um termo mais chula que eu não vou usar mais. Talvez até o final do jogo eu use uma vez só. Falar que está sem tesão, não vou falar mais também. Mas é um time pesado. É um time que toca de lado, é um time que chega atrasado, é um time que joga escondido atrás do adversário. É um time que não tem confiança. Eu não estou dizendo que parece que não quer jogar. Porque o jogador é profissional, ele tem que cuidar da imagem dele. Mas dá impressão que os caras não estão afim. Eu não sei se tem alguma coisa atrasada, se é dinheiro, se é ambiente, se é o discurso do treinador que ninguém aguenta mais, se é algum dirigente enchendo o saco, se é algum racha político, né? Não sei, eu não sei. Está tudo muito fechado. A gente não consegue acompanhar nada. O repórter não pode ir lá por conta da pandemia. O protocolo é muito rígido. Mas a Ponte está estranha, está esquisita. A Ponte joga com as pernas amarradas. Todo mundo que vem jogar com a Ponte no Moisés Lucarelli sapateia na macaca. Não respeita a macaca. Porque sabe que é um time flácido, é um time medroso, é um time sem personalidade, sem explosão. E é por isso que está 0-0 e a melhor oportunidade foi do Oeste na grande defesa do Igor Vinhas. Espero melhores momentos e um futebol mais vibrante para o segundo tempo. Carlos Batista. Vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence ao time Ponte Pretano, já que no primeiro tempo foi o Oeste quem saiu jogando. Apita o árbitro. A bola está rolando na etapa complementar. Carlos Batista. Domina o time da Ponte, Bruno Rodrigues vem pela ponta canhota para Camilo, Camilo na esquerda, Lazzaroni para Bruno Rodrigues, entrou na área, tentou dar um chapéu, sai lá atrás, Kaique França pega firme. Começa o segundo tempo no Majestoso. Time da Macaca atrás de uma grande vitória, vai Macaca, 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 vai Macaca! Domina o time da Ponte, vem Lazzaroni, rola a bola por dentro do campo de defesa para Dauan. Ele retrai lá pelo setor direito, W Carvalho vem dominando, soltando para Apodi, Apodi volta a ser lateral. Que coisa, que maravilha, hein? Abriu a cabeça do treineiro da Ponte, Marcelo Oliveira. Veio um raio luminoso com a luz fosforescente. E ele fez 3 substituições. As alterações da Ponte, Antônio Lupi. Vamos lá então, 71 Léo Pereira ficou no vestiário, 19 Guilherme Pato está no jogo. No meio campo, 75 Barreto também foi embora e o 7 Neto Moura também está no jogo. E no ataque, 33 Vanderlei está fora, 29 Matheus Peixoto está no jogo. Domina, vem pro jogo, escapa Neto Moura, rola, bate de perna direita, solta para Peixoto, o árbitro parou, marcou falta nele, falta na intermediária adversária, falta para Macaca bater. A falta foi do Vitão, camisa número 3, na primeira participação do Matheus Peixoto, mais uma vez tentando buscar a bola longe da grande área, falta já cobrada. Falta cobrada pela esquerda, domina, bola recuada na zaga, no campo de defesa, vem trabalhando Juan Renato para Dauan, dentro do círculo central para Pato, Pato faz a parede, volta, toca a bola para W Carvalho, ainda mais atrás da entrada da grande área, vem soltando para Juan Renato, na frente do campo de ataque, Neto Moura para fazer uma esticada de bola, na ponta direita, para Apodi, ele dominou, escapou da pegada na marcação, vem por dentro, o zagueiro tocou nele, mas ele conseguiu tocar a bola para Neto Moura, perna direita, levantou, muito forte para fora, para lateral, Valdemir Gomes, outra palavra fácil, 3 substituições, uma pancada só no time da Macaca, e aí Tigrão gostou? Os dois que eu gostaria de não ver voltar para o segundo tempo, sob pena de puxar a cordinha, ou de chutar o banquinho, não voltaram. Léo Pereira
e o Barreto. Menos mal. Nesse aspecto gostei. Mas eu gostaria de ver Zanocelo. Gostaria de ver o Zanocelo. E gostaria que o meio-campo tivesse um pouco mais povoado. Ele mantém um tipo de 4-3-3 aí. A Ponte continua perdendo o meio-campo. Olha lá. Joga dispersa, joga distante no meio-campo. O Oeste é agrupado. Por isso que o Oeste é melhor. Ele viu individualmente alguns problemas que nós vimos também. Mas taticamente ele continua sobrecarregando o Camilo no meio-campo. Vamos ver. De repente dá certo, a gente torce muito por isso, né? Mas eu entraria num primeiro momento com a presença do Guilherme Pato no Léo Pereira e com o Zanocelo na do Barreto, para que o meio-campo ganhasse um pouquinho de consistência. De repente, essa entrada aí do Neto Moura, que é um cara que tem bom. Jogando errado, o time da Ponte na saída de bola, retoma, vem pro jogo, Yuri carregou pela lateral da grande área, bateu cruzado, passa por todo mundo, tira, W Carvalho jogou pra fora, pra linha lateral, que perigo, mas olha, faltou isso aqui, passou isso aqui do bico da chuteira do Fábio em Antônio Lupin. Numa bola que foi perdida pelo Neto Moura no campo de defesa, deu contra-ataque pro Oeste, que ainda tenta o gol. Ainda tenta o gol, vem pela ponta direita, Pedrinho perdeu, Lazzaroni tomou dele, sai jogando perigosamente lá atrás o time da Macaca, Lazzaroni toca na bola, rolando na frente, vem Bruno Rodrigues, ultrapassa a linha na metade do campo, vai embora, rolou no corredor, vem pra Camilo, abriu pra Pato, quase na entrada da grande área, preparou o pé direito, bateu, desvio no meio do caminho. A bola vai embora, é escanteio para Macaca bater. Chute do Guilherme Pato, tinha a possibilidade de dar o toque para o Apodi, que entrava livre, sem marcação pelo lado direito, mas resolveu arriscar. Arriscou, a bola pegou por último no jogador do Oeste. Escanteio para Macaca, Camilo na bola. Camilo vem para a cobrança de escanteio, a Macaca povoando a área, levantamento na área, subiu da toca de cabeça, vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Oeste bater. Se assustou com a bola no cruzamento no escanteio cobrado pelo Camilo, sem nenhum perigo para o Kaique França. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Vem embora o Oeste, Pedrinho lançou para cá e o Vinícius acabou o campo para ele, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para Macaca. Eu sigo com o giro do placar. Bezona é aqui, conferindo o placar do jogo, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Oeste também 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, alô, meu amigo Batista, olha, Libertadores, segundo tempo lá no Equador, LDU 1, Santos também 1, o Soteldo fez o gol do Peixe, o Santos vencia. Um abraço para o Ednei, o Maurício Baby, o Bruno de Jaguariúna, o José Roberto da Avenida Industrial, o Paulo César do Jardim Garcia, o Toninho do Matão, o Ramos Bravo aqui com o Tiãozinho. Deixa eu ver quem mais aqui. Adriano, Ponte Pretano, Nato da Vila Boa Vista. A rapaziada tá brava, nervosa, com razão. Obrigado, gente. Domina o time da Ponte, Matheus Peixoto rolou para Camilo lá na lateral, pé direito, cruzou na área, Bruno Rodrigues bateu e defendeu Kaique França. Que defesa! Defesa absurda, Bruno Rodrigues se lamenta, ele tocou na bola para fazer o gol, cruzamento de Camilo, bateu com o lado interno no pé direito, uma defesa difícil demais, defendeu Kaique França,
O gol que seria da Macaca, Antônio Lupi. Praticamente um milagre do goleiro da equipe do Oeste. Cruzamento do Camilo, Bruno Rodrigues de primeira. Mandou a bola para o fundo do gol. Só que o Kaique França foi mais esperto. Em cima da linha, fez a defesa. A Ponte ainda tenta. W Carvalho enfiou a bola para Matheus Peixoto no corredor. Tocou para Pato. Ele tenta, toca na bola. Caetano chega para afastar, tira. A bola volta no campo de defesa. Juan Renato faz o passe, mas erra. Pedrinho pega e agora ele puxa o contra-golpe do time do Rubrão. Recolhe pela ponta canhota, meteu o pé direito, levantou na área, subiu de cabeça, não tá valendo nada. O Juan Renato deu uma cabeçada contra o Patrimônio. Sim. Mas o Bandeira já estava apontando a posição irregular. O impedimento no ataque do Oeste, Antônio Lupi. Eu tive dúvidas se o assistente marcou o impedimento ou se a jogada aconteceu de forma natural. O Igor Vinhas pôs a bola no chão e colocou ela em jogo, mas foi um risco alto que correu o Juan Renato, cabeceou contra o próprio Patrimônio. Domina o time da Ponte, vem no campo de defesa, Bruno Rodrigues para fazer o passe para Matheus Peixoto no corredor, ele bate, ele perna direita, abriu para Guilherme Pato, na ponta, dominou o pé direito, cruzou na área, Bruno Rodrigues ajeitou para Matheus Peixoto no meio do caminho, apareceu lá atrás, tira, afasta o Oeste na defensiva, levanta no contra-golpe, bola aberta para Fábio pela direita, Juan Renato, chegou com um corpanzil, só o deslocamento de ar já seria suficiente para derrubar Fábio, camisa 9. O árbitro marcou falta. No campo de defesa sai jogando o time Ponte Bretano, placar de 0-0. Guilherme Lazzaroni para Matheus Peixoto, volta no Lazzaroni. Ele vem perfurando a defesa do time do Oeste, mas erra o passe, tira. Afasta o defensivo, o Oeste tenta sair jogando, a Ponte marca forte, vem Camilo. Recolhe, domina, recuando para Juan Renato, atrás para W Carvalho. Ele mata a opção de fazer o lançamento na frente, recua para Igor Vinhas, para Juan Renato, sai jogando o time Ponte Bretano no campo de defesa. Bola curtinha pela meia canhota no campo defensivo, vem Neto Moura, faz o passe para Dauan, ele puxa, vem por dentro, tenta girar, dá o costado para o adversário, é falta. A empurrada por trás, o árbitro parou, marcou falta, o time da Ponte tem pressa e cobra, vem Juan Renato, abrindo lateralmente o jogo no campo de ataque, vem para Bruno Rodrigues, levou na perna direita por dentro para Neto Moura, articulou, jogou para Pato no corredor, se livrou da marcação, serpenteou, pé canhoto, bateu, vai embora! Entrada da área, pé canhoto, Pato, saiu tiro de meta para o Rubrão bater. Girou para um lado, girou para o outro, tinha opções, mas o Pato resolveu arriscar. Pegou mão na bola, ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Kaique França. Gleger Zorzinho, o assunto é contigo, hein, Gleger? A defesa do Kaique França, qual foi o grau de intensidade, o grau de dificuldade da defesa do Kaique França? Defesa dificílima, né, Batista? Ele conseguiu a recuperação no lance, fechou bem o ângulo. O Bruno Rodrigues, tudo bem, poderia ter batido no chão ali, que aí dificultaria um pouco mais, mas o grau de dificuldade dessa defesa aí, 8, tá? E olha, Batista, parece que as substituições surtiram efeito, né? O Patinho entrou ligado no jogo, até o Matheus Peixoto parece que está mais ligado. Só falta o Neto Moura começar a caprichar um pouco mais nos passes, que a Ponte está no caminho certo. Deu uma melhorada no segundo tempo. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia. Vem embora o time da Ponte, lançamento na área, vem a Podi, vai fazer, bateu, é gol! Gol! Passados, só do segundo tempo, Bruno Rodrigues pegou essa bola no meio e fez um lançamento primoroso e espetacular, lindo demais, lançou para Podi, ele penetrou, dominou e com o pé canhoto jogou a bola no fundo do gol do Oeste e ela fez a Podi, o iluminado, o incansável Apodi. A Podi faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta.
Apodi, 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 camisa 22, no fundo do gol, é gol da Ponte Preta, amada Ponte Preta, dá-lhe macaca, dá-lhe macaca, dá-lhe macaca, dá-lhe macaca, dá-lhe macaca, Ponte Preta 1, Oeste 0, o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Mais uma jogada entre os dois melhores jogadores da Ponte até aqui na temporada. O Bruno Rodrigues fez uma inversão de bola da esquerda para a direita. Na ultrapassagem, o Apodi matou no peito, saiu da marcação e acertou um chute no canto direito do Kaique França. É o 5º gol do Apodi na temporada, o primeiro da macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Oeste 0. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 1-0, gol importantíssimo no momento importantíssimo do jogo, comecinho do segundo tempo, Tigrão. Quando o homem vem de trás, quando ele vem como um bólido, sem estar lá encaixotado na marcação, ele veio de trás. Quando o Bruno Rodrigues, lembrando o mestre de cá, levantou a cabeça e meteu a bola, ele entra em alta velocidade de frente para o gol adversário. Marcelo Oliveira, vamos levá-lo na melhor ótica de Campinas, no melhor oftalmologista, para que o senhor melhore um pouquinho a sua visão. Olha, eu não consigo entender uma coisa, rapaz. Esse negócio de toques improdutivos saiu jogando lá atrás. A Ponte insiste nesse expediente e olha o Apodi. Apodi se machucou na... Ele se machucou na comemoração. Tá saindo mancando, manquitolando o Apodi. Ele estava em pé. Acho que foi na dividida com o goleiro. Endureceu a panturrilha. Tomara que seja só cãibra. Acho que foi na dividida. E não seja nada de mais grave, mas sem condições de continuar. Ele caiu durante a comemoração do gol. É, só um detalhe, a câmera acabou mostrando, foi na dividida com o Kaique França também, Tigrão. Ele acabou se chocando com o goleiro do Oeste antes da conclusão pro gol. E o Apodi está fora do jogo. Apodi 22 está fora, 17 Luiz Oyama está no jogo. Domina, vem para a direita o time do Oeste tentando levar. Olha, impressionante, né? O Zanocelo é quarta, quinta opção do Marcelo Oliveira. É profundamente lamentável. Eu nem queria falar isso, mas por que ele não se espelha aí no arqui-inimigo, o rival? O Guarani, hoje os 2 gols do Guarani foram marcados por jogadores da base. Tem um baita de um jogador, tem um jogador de extrema qualidade no banco de reservas e não usa. Profundamente lamentável. É falta pela direita, falta para o Oeste bater Antônio Lupi. E tenta o gol de empate depois do gol do Apodi. É falta pelo lado direito e quem está na bola, 19 De Paula. De Paula vem para a bola para fazer a cobrança de falta. 16 minutos do segundo tempo, 1-0, Macaca autorizado. Vem para a bola, partiu De Paula, pé canhoto, levantou na área, o goleiro saiu, não saiu, subiu, toque de cabeça, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, caiu Vinícius no segundo pau, assustou agora, enfiou a testa, ela saiu pela linha de fundo com perigo em tiro de meta para Macaca bater. Como um elemento surpresa, o volante do Oeste apareceu no segundo pau e acabou cabeceando para a sorte, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Igor Vinhas. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Mexeu, pois não, informando. 2 no Oeste, foi embora o 19 De Paula e entrou 20, Luan, aquele mesmo que passou pelo Palmeiras e ano passado estava no Sport. Luan com a 20 atacante está no jogo e o 7, Bruno Lopes, foi embora e entrou 17, o Madson com a 17 também está no jogo. O Cavalo também faz as deles, né? Porque o De Paulo era o melhor jogador aí do Oeste.
Aí ele tira o De Paula. Parabéns para ele, hein? Bola para fora, para a linha lateral. É cobrança de arremesso para Macaca. Bateram pela esquerda. 17:40. Lazzaroni cobra. Tocando para Luiz Oyama. Entrou. Agora tá fresquinho no jogo. Ele toca, ele volta para Lazzaroni. Volta para o Oyama. Ele domina no campo de ataque. Recua para dentro do círculo central. O Oyama já pegou na bola. Já deu um toque recuado. Já matou uma opção de ataque. E atenção, torcedor. E vem o time da Ponte, domina, se manda. Bruno Rodrigues balançou o corpo, limpou o pé direito na área para Matheus Peixoto. Tentou um passe de calcanhar atrás. Luanderson chega lá atrás para afastar e tira. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. 18:20, segundo tempo. Conferindo a placar na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Oeste 0, Edu. É o seguinte, é tanto WhatsApp, mas tanto WhatsApp, eu não tô dando conta, mas muito obrigado pela audiência. Ó, segundo gol do Santos, hein? Libertadores, segundo tempo, LDU 1, Santos 2, ó. Gol do Confiança na Série B, Confiança 1, Cuiabá 0. Júnior Fernandes, muito obrigado. Alô, Eduardo do Recanto, o filhão Davi. Alô, Davi, obrigado pelo carinho. E o Álvaro da Zona Sul da capital. Neto Moura domina, soltando para Pato na entrada da grande área para Camilo. Tentou fazer o passe. Errou, a Ponte queria um escanteio, o Pato ficou gritando lá, o árbitro marcou tiro de meta, hein, Lupi? Marcou o tiro de meta, mas a bola pegou por último no Pato, acertou o árbitro. E só um detalhe, Batista, também uma das consequências dessa dobra pela lateral direita. O Léo Pereira foi mal no primeiro tempo, saiu. Apodi fez o gol, saiu machucado. Não tinha um outro lateral direito de ofício no banco de reservas. Com isso, a entrada do Oyama e o Dauan improvisado na direita. Ele mata o Apodi, né, o Tigrão? Um negócio impressionante, uma burrice sem tamanho, uma coisa ridícula. Se é um treinador em começo de carreira, vá lá, mas tá louco. O cara experimentado, rodado, Marcelo Oliveira, fazer um negócio desse com o Apodi. E agora torcer para que não perca aí, né, o Apodi para as próximas rodadas. Mas fruto do que fez aí o treinador com o Apodi. É, exatamente isso. E o que preocupa, Batista e amigos da Bandeirantes, demais companheiros da nossa jornada, é que parece que é joelho, viu? Parece que é joelho. Ele teve o tranco com o goleiro, o Lupe observou muito bem, mas ele levantou, fez aquela comemoração que ele fica com os braços erguidos, né? E aí pulou, saltou com os companheiros, a comemoração foi muito grande. E de repente ele, parece que a perna endureceu e ele caiu e ficou dando assim sinais de que estava com muita dor. Num primeiro momento parecia cãibra de panturrilha, mas ele no banco agora, observado por nós, com a mão no joelho e fazendo uma careta, fazendo um ar, uma expressão de muito desespero. Tomara que não seja nada, mas é preocupante. Eu acho, assim, no visual, claro que é só no achômetro, porque não temos o repórter lá para... Por causa aí da pandemia, o repórter não pode comparecer no estádio, mas dá a impressão de cãibra. Tomara, não sei se é mais torcida minha, né, para que seja cãibra, do que propriamente, clinicamente, isso que aconteceu. Vem lá atrás, afasta Peixoto, ele voltou bem para buscar o serviço, toca para Pato, Pato arranca, mas fica preso no caixote de marcação e caiu o Pato, a bola foi atirada para a linha lateral, é arremesso pela direita, campo de ataque. Aí, Gregor, você que foi jogador de futebol no olhômetro, assim dá para falar que qual é o problema do Apodi? É, Batista, é preocupante, olha, eu joguei com o Apodi não sente câimbras tão fácil. Aliás, é muito difícil ele sair de um jogo se não tiver com muitas dores. Aparentemente aqui na imagem eu acho que foi joelho também. Fica a expectativa e tomara que não seja nada, porque ele é o jogador mais importante desse time da Ponte, né? Então tomara a Deus que não seja nada e que ele possa estar na próxima partida 100%. E vem no campo de defesa, dominando o time Ponte Pretano, lançamento de Bruno Rodrigues na entrada da grande área, chega lá atrás, afasta o time do Oeste, vem dominando no campo de defesa, Matheus Rocha, ele recua, toca no campo de defesa, Vitão, levanta na ponta direita, a bola foi para fora, é arremesso lateral, toque do Oyama, é arremesso para o time do Oeste. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o
WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Detalhe no ar. Oyama está fazendo o primeiro volante, Neto Moura o segundo volante e o Dauan o lateral lá pela beirada direita. O que é um perigo, hein? Ele não joga bem naquele setor, mas não tinha o que fazer porque os dois laterais, ele já tinha sacado um e perde o outro por contusão. E é o Dauan quem está com a bola na lateral. Ele recua pela direita para Neto Moura. Erra o passe e vem o time do Oeste. Pedrinho faz o lançamento na ponta canhota para Luan. Ele vai para a linha de fundo. Dominou, cruzou na entrada da grande área. Vem para a bola, cai o Vinícius para Pedrinho. Pedrinho balançou o corpo, tentou meter no meio das pernas do Camilo. Camilo falou aqui não, velho. Tomou dele, tirou armando contra-golpe. Armou o jogo na ponta canhota, Bruno Rodrigues partiu, arrancou, não conseguiu a passagem, falta de Matheus Rocha, falta para Macaca. Matheus Rocha se irritou, rapaz. Ponte melhorou nervosinho, hein? Nervoso. Ficou bravo, mas houve a falta. A Ponte melhorou no segundo tempo, tá brigando mais pela bola. As alterações funcionaram, ainda está muito longe de passar confiança, de empolgar o torcedor, mas é um time mais vibrante. E eu queria destacar, não só no segundo tempo, mas também no primeiro, a luta do Camilo. Camilo está jogando, vindo buscar o jogo, daqui a pouco não vai aguentar, terá que ser substituído. O Camilo já roubou 5 ou 6 bolas, como se fosse homem de marcação. Ele que é um cara de talento e de técnica. Futebol solidário. Tá de parabéns o Camilo, deveria servir de exemplo. Luiz Oyama errou o passe, armou contra-golpe, vem embora o time do Oeste, Pedrinho dominou, rolou pelo lado esquerdo, placar de 1-0. Oeste tem a posse de bola, Luan cruzou na área, passe, vai embora. A bola foi embora, o toque de Lazzaroni na hora H. Tirou, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio, um contragolpe quase fatal no passe de Luiz Oyama. Escanteio para o Rubrão bater. Poderia colocar aí por água abaixo tudo que a Ponte Preta construiu nesse segundo tempo. Luiz Oyama vacilou, perdeu a bola e o Lazzaroni mandou ela pela linha de fundo. Escanteio, Matheus Rocha na bola. Matheus Rocha cobrou o escanteio, levantou na área. Camilo ajudando a defesa, vem de cabeça, tira e afasta. Pato vem no contra-golpe, lançando para Bruno Rodrigues. A bola subiu, ele não conseguiu dominar. Vai para a linha lateral, não chega a sair. Matheus Rocha chega para dominar para o time do Oeste. Vem para a ponta, lançamento para Luan. Ele briga com a posse de bola. Vem Luiz Oyama, tomou dele, foi empurrado por trás. O árbitro parou, marcou falta para Macaca. Detalhe. Quero mandar aqui um grande abraço para o Gil Kleber. Gil Kleber que comanda a equipe técnica, a parte técnica do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E amanhã ele estará completando 20 anos de casamento com a Edilaine. Grande Edilaine, você que aguenta o Gil Kleber, não é fácil não, é a guerreira. Grande abraço, olha, 20 anos, uma data maravilhosa, né? 20 anos de felicidade. Gil Kleber e a Edilaine, completando amanhã 20 anos. Que Deus abençoe. Acima de tudo, que vocês tenham felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Eu queria conhecer a mulher do Gil Kleber. Eu queria ter que dar os parabéns para ela. Parabéns para mulher. Brinca. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Dá os parabéns e arrebenta com o cara, pô. Aí não dá, né? Vai dar os parabéns assim não, hein, Gil Kleber. Mas ele sabe que é tudo brincadeira. Detalhe no ar. Vamos lá, são 3 detalhes. Primeiro, cartão amarelo para o Luan, camisa 20 da equipe do Oeste, por reclamação, recebeu o cartão amarelo. Daqui a pouco eu completo. Vem Lazzaroni rolando para Matheus Peixoto, ele está de costa, tenta girar, o árbitro marca a falta dele. É falta em cima de Luanderson, falta para o Oeste bater pela lateral da grande área, completando. Chega a informação de uma fonte que está no Moisés Lucarelli, que o Apodi sentiu ali, segundo essa fonte, uma pancada na coxa e por isso ele não teve condições de continuar na partida. Então, se for isso mesmo, menos mal, porque a gente imaginava que poderia ser joelho. Menos mal. E o terceiro detalhe, esse meio campo que está jogando na Ponte é o meio campo que encantou a todos lá no Mirassol. Oyama, Neto Moura e Camilo, que por enquanto na Ponte não deu certo.
Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse e compre pela internet. Acesse luitex.com.br. Placar de 1-0, a Ponte vencendo o jogo no Majestoso. Não entra no G4, né? Mesmo vencendo a partida, ainda não entra no G4. Tem muito jogo pela frente ainda. Sétima colocada. Lançamento de bola, bola aberta pela ponta direita, vai para fora pela linha de fundo. Juan Renato dando a cobertura, ele se irrita, dizendo que o Oeste está tocando um tic-tac em cima da Macaca e ele se irrita, grita com os companheiros. É tiro de meta para a Macaca bater. E mesmo se a Ponte Preta vencer, ela não sai da 7ª colocação por conta das vitórias de Avaí e Sampaio Correia ontem no início da rodada. Pinta na Saci, pintou gol onde, hein, Edu? Libertadores, hein, Batista? Gol do Atlético Paranaense em Curitiba, segundo tempo. Atlético Paranaense 1, River Plate da Argentina 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Entre lá no YouTube, /Rádio Bandeirantes Campinas, você vai me ver, eu e o Lupe, né? Nós dois estamos aqui em tela com o nosso maravilhoso cenário aqui, né? Tem uma mesa de vidro, olha, aqui tem o cenário, agora tem uma mesa de vidro maravilhosa. É só entrando lá no YouTube que você vai ver aqui a nossa localização, como é que nós estamos. Movimentos cênicos. É isso aí, YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Bola pra fora pela linha de fundo, aí escanteio pro Oeste bater, Antônio Lupe. Matheus Rocha, camisa 2 na cobrança do escanteio. Matheus Rocha vem pra cobrança de escanteio, o time da Ponte se fecha inteiro. Partiu, pé direito, levantou, Matheus Rocha passa por toda a extensão da área. A bola sobrou pela esquerda, Caetano levantou na área, subiu o Vitão de cabeça por cima. Por cima do gol, pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. E dessa vez foi a vez do Igor Vinhas, que ficou bravo, pagou geral para a defesa da Ponte, porque o Vitão subiu sozinho. No cruzamento do jogador do Oeste, Vitão cabeceou por cima, tiro de meta para o goleiro da Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel, 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Fica na Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Bola parada, campo de defesa, falta para a equipe do Oeste bater no campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, Ponte Preta 1, gol de Apodi, Oeste 0. E agora gol do CSA, em CSA 1, Operário 0, continua Confiança 1, Cuiabá 0, segundo tempo. Leandro Borges narrou aqui, Paraná 1, Guarani 2, Libertadores, LDU 1, Santos 2, hein? Obrigado ao José de Hortolândia, Ernesto Nista, Marcelo Pimentel, tem o Vagninho, Dadá de Barão, Marcos Pessoa de Serra Negra, o Zé Maria do Flamenguinho do Cambuí, Adriano, Adriele e João Lucas e o João do Cambuí. Bandeirantes. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10, restaurante. Sai jogando lá atrás perigosamente o time da Ponte com Luiz Oyama para Bruno Rodrigues. Outono Oyama para Camilo, para Bruno Rodrigues. Falta nele, o árbitro não marcou, hein, Lupe? Não marcou e foi na frente do quarto árbitro, que também falou que não foi nada, e o Bruno Rodrigues reclama uma barbaridade. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br e conheça mais.
32, Matheus Rocha partiu, vai para a ponta direita, tenta levar. O Bandeira já estava marcando, o árbitro parou, marcou a falta, campo de defesa na esquerda, não marcou, arremesso lateral. A Ponte vai vencendo o time do Oeste ao longo de toda a história. A Ponte nunca perdeu para o time do Oeste. Hoje está vencendo, mas tem jogo pela frente ainda. 33 minutos, etapa final. Placar de 1-0. Pois não, a informação. Yuri, camisa 5, foi embora. Yuri 5 foi embora no Oeste e entrou 10. Cauã Jesus. Cauã Jesus com a 10 está no jogo. Cauã Jesus. Está entrando camisa número 10 no time do Oeste, que tem a posse de bola. Arranca Pedrinho, vem pela ponta canhota. Domina, tenta levar Dauan. Dá uma paulada, ele perto da direita, tirando a bola dele. Mas o time da Ponte está muito recuado. A bola com Caetano. Caetano por dentro, vem para a bola. Giro, pé direito, bateu, defendeu. Luan bateu de perto da direita, Igor Vinhas, chute fraco, Vinhas pegou em definitivo lá atrás na pequena área, Antônio Lupi. Recebeu a bola de costas para o gol, Luan teve tempo de girar, escolher o canto, mas na hora de chutar mandou um chute fraco, fácil para o Igor Vinhas. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, também estamos em todas as plataformas digitais. Estamos no Facebook da Rádio Bandeirantes, estamos no Band Multi e também no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas, onde você vai me ver narrando o jogo. Mande a sua mensagem para 971021493, é o nosso WhatsApp, 971021493. Bola parada, falta, reclamação do Matheus Peixoto, dizendo que houve lá uma mão no rosto, né? Houve lá um toque carinhoso do adversário, mas o árbitro não foi na dele. Vem Pato na marcação, conseguiu tocar na bola, ela reboteada, sobrou com o Luan lá pelo lado esquerdo. Luan domina para o time do Oeste, tenta levar, mas vem, marca forte, Pato caiu, reclamou. Queria uma falta, o árbitro marcou a saída de bola e arremesso Caetano. Tem pressa, cobra, recua para o campo de defesa, placar de 1-0. O time da Macaca vai vencendo o jogo no Majestoso. Bola pela direita, Vitão, zagueiro domina, rola de volta lá pela esquerda. Vem Luanderson para dominar. Quarto zagueiro bate de perto da direita, levanta na ponta, vem Lazzaroni. Mais plantado nesse segundo tempo, tira, joga para fora e arremesso lateral. Matheus Peixoto tem pressa, cobra. Soltando pela direita, lançamento por dentro, vem para a bola Luanderson para dominar, abrindo lateralmente o jogo para Caetano, toca na frente pela esquerda para Luan, lançou de volta agora no fundo para Caetano, acabou o campo, é tiro de meta para Macaca e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Majestoso Campinas, Ponte Preta 1, gol de Apodi, Oeste 0. Libertadores, continua LDU 1, Santos 2, segundo tempo, lá em Curitiba, segundo tempo, Atlético Paranaense 1, River Plate 0, 21h30 tem Racing e Flamengo, lembrando que na Bezona 21h30 tem Chapecoense e Cruzeiro. Embora vencendo, mas a rapaziada tá brava aqui, hein? Alô, tio Bel e família Faria, muito obrigado. Segura, tio Bel. O Samuel do Nova Europa, o Leandro Pini do Parque Jambeiro e o Avelar de Hortolândia. Não está gostando do Luiz Oyama. O Avelar, alô, Hortolândia, obrigado. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem o time da Ponte, Pato pela direita, tenta levar em cima da marcação, tira, afasta, Caetano, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança pela direita, autorizado Dauan, que joga na lateral, porque os dois laterais da Macaca saíram. Léo Pereira saiu
Houve uma alteração tática no time da Ponte, depois saiu machucado o Apodi. Vem Luiz Oyama de cabeça, erra o passe, toca na frente. A bola sobrou no campo de defesa, Léo Ceará domina. Tentando levar de perna direita, ele entrou no lugar do Matheus Rocha. Lançamento pela meia esquerda, vem pra bola. Neto Moura tirou o pé, o árbitro marcou falta do Pedrinho. Pato foi obrigado a chegar cometendo a falta porque o Neto Moura tirou o pé. Falta para o Oeste bater. E a falta do Pato foi providencial. Parou o contra-ataque do Oeste. É o primeiro cartão amarelo para jogadores da Ponte. Pato, camisa 19, confirmando a modificação no Oeste. Saiu 2, Matheus Rocha. Entrou 18, Léo Ceará. E também saiu o camisa de número 6, Caetano, e entrou o Salomão. Salomão tem a 16. As alterações, o time do Oeste tem falta pela esquerda, vem pra bola para fazer a cobrança, vai tomando posição o time do Oeste lá pela esquerda, 2 homens ponte-pretanos na barreira, guardecendo o lado direito do goleiro Igor Vinhas, partiu o levantamento, bola cruzada na área, subiu lá atrás, afasta, tira, afasta Juan Renato, chega Neto Moura, completa, tira, mas a bola volta, sobra com o Luanderson, de cabeçada ele toca na lateral pela direita, vem lá atrás, afasta, tira Lazzaroni para Bruno Rodrigues, entregando para Luiz Oyama, faz o passe, rolando para Matheus Peixoto no campo de defesa, lança na frente para Camilo, Camilo se manda, vai embora por dentro para fazer o passe pela meia direita para Guilherme Pato, dominou, rolou, puxou pela direita, Neto Moura, pé direito, bateu cruzado, desvio na defesa, vai embora, para fora pela linha de fundo, escanteio para Macaca bater. A tentativa do cruzamento do Guilherme Pato, a bola explodiu no camisa 10, no Cauã Jesus, e se perdeu pela linha de fundo. Macaca tem escanteio, tá chegando por ali os 2 zagueiros, o Wellington Carvalho e também o Juan Renato. O jogo tá parado e aproveito, Batista, para passar um abraço para você do Henrique Guidi, narrador do Sport TV, é de Limeira, ouvia sempre as suas narrações e citou até você na transmissão os seus bordões. Olha, hoje, agora, há pouco também me mandou uma mensagem aqui o Edson de Souza falando a respeito disso também. Cobrança de escanteio, vem pela direita, tá autorizado. Time da Macaca, são 4 homens dentro da grande área. Momento e expectativa, o árbitro pede para esperar um pouco para que o jogador do Oeste possa se recuperar. É escanteio para Macaca. Camilo vem para a batida, autorizado, pé direito, levantou na área, subiu Peixoto, tocou de cabeça, a bola voltou, Bruno Rodrigues bateu pro gol, bateu em cima da marcação, tira lá atrás o time do Rubrão. E a Ponte mata o contragolpe cometendo uma falta. Disse aqui o Edson de Souza, trabalhou na IPTV Campinas. Um grande repórter mandou uma mensagem. O Henrique Guidi, narrador do Sport TV, durante o jogo da Ponte, fez uma menção a você. Ele disse que cresceu ouvindo você em Limeira. Sensacional, diz aqui o Edson de Souza. Bateu a informação. Levantamento de bola na entrada da grande área para Pato. Ele vai para cima. Luanderson chega lá atrás, afasta, tira. E completa aqui dizendo o seguinte, né? Citou lá vários bordões, inclusive citou lá Macambúzio, Surubático. Quase demencial. É isso aí. É o que estava o time da Ponte Preta no primeiro tempo, né? E vem Salomão, rolou lá pelo lado esquerdo, Pedrinho, ele comete a falta, o árbitro paralisa, marca campo de defesa, falta para o time da Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Disque entregas, anote aí o número do WhatsApp 999 47 19 80. Alô, Alex, um grande abraço, muito obrigado. Um abraço para a esposa dele, a Vanessa Torres, que comanda a Cirúrgica Popular. Mexeu, vai! Camisa 10, Camilo foi embora. 8, Bruno Reis está no jogo. É a última do Marcelo Oliveira. Bruno Reis, camisa número 8. Camilo foi embora. Deve ter, realmente saiu extenuado, né? Dá tempo de analisar aqui. 42, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Placar de 1-0. A Ponte venceu o jogo. Já pode colocar os 3 pontos na sacola em Tigrão. De forma nenhuma. De forma nenhuma.
corre todos os riscos dentro do jogo, não atacou mais, recuou muito, corre todos os riscos. E vem, domina, entrada na área, Pedrinho, pé direito, bateu na marcação, voltou, girou, vai embora para fora pela linha de fundo. Saiu pela linha de fundo num giro na entrada na área. O lance todo do Pedrinho, bateu na defesa, sobrou com o Fábio. Ele de perna esquerda bateu para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Do jeito que veio, o Fábio girou o corpo e mandou a bola de perna esquerda para a sorte da Ponte. Totalmente sem direção, tiro de meta para o Igor Vinhas, que não tem pressa nenhuma. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Pintou, pinta na Saci, pintou gol de Edu. Olha, segundo gol do Confiança, hein? Confiança 2, Cuiabá 0. Olha, Cuiabá tá despencando, hein? É gol do Bahia na Sul-Americana em Salvador, hein? Bahia 1, União Santa Fé da Argentina 0. E aqui, rapidamente, Batista, um abraço lá pra galera do time A, do Oratório do Externato São João, que o repórter feliz, o André Luiz, foi goleiro, rapaz. Tá aqui uma foto dele, camada dele. É a Maju, lá em Paulínia. Alô, André Luiz e Maju, segura, muito obrigado. Bola aperta pela ponta canhota, vem embora o time do Oeste, placar de 1-0. O time da Macaca tá vencendo o jogo. É cobrança de arremesso lateral. Vem pra bola para fazer a cobrança pelo lado esquerdo. O time do Oeste, placar de 1-0. A Ponte vencendo o jogo, o placar é magrinho. A Ponte recua, monta um cinturão de marcação para que o Oeste não possa penetrar. Mas o Oeste é cobiçoso, vai para cima, vai com tudo. Domina tentando levar pela esquerda, Caio Vinícius. Abre o Salomão, pé canhoto, bateu na área, chega lá atrás, tira Juan Renato de cabeça, joga para fora, para a linha lateral, jogo aéreo, esse Juan Renato é muito bom, hein? Domina tentando levar, vem Vitão, o zagueiro vai se aventurando no campo de ataque, abriu na lateral pela direita, se manda tentando levar pela direita o time do Oeste, placar de 1-0, a Ponte está vencendo o jogo, mas o Oeste ataca, vem pela ponta direita, a marcação de Bruno Rodrigues lá atrás, dá o pote certeiro, toma, tira, e vem Luiz Oiano, domina no campo de defesa, lançamento espetacular para Bruno Rodrigues, pé canhoto, cruzou para Pato, mas aí ele exigiu demais do Pato. O Pato até berrou para tentar chegar lá na frente, mas nem que tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola em Antônio Lupi. Nem se o Pato tivesse asas. Entendeu? Ele chegaria na bola, o Bruno Rodrigues acabou fazendo um lançamento muito forte, mais 4, vamos a 49. Na Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir e vem Cauã Jesus, olha o Oeste, rolou no Pedrinho, dominou no beco esquerdo da grande área, arrumou para a perna direita, tentou passe, deu na defesa, voltou, Léo Ceará dominou, na perna direita tentando passe, Madison partiu, levou pela ponta direita, escapa de Lazzaroni na marcação, pé canhoto, cruzou na área, chega Juan Renato para afastar, tira, mas quebra mal a bola, voltou Cauã Jesus, dominou, levou surfando, tentou, passe, erra, chega Pato lá atrás, afasta, tira, já emenda para fazer um passe no campo de ataque, vem pela esquerda, gela a bola, Bruno Rodrigues, inverteu, tentou levar pela ponta, pela esquerda, o toque, a bola vai para fora, para a linha lateral, mas ricocheteou em Bruno Rodrigues e arremesso lateral do campo de defesa para o time do Oeste bater. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
Placar de 1-0, um gol magrinho, a Ponte vai vencendo, um placar magrinho, a Apodi marcou o gol, lançamento errado, vem Bruno Rodrigues, a luta, feito um leão, lá atrás tira, tocando para Bruno Reis, volta para Bruno Rodrigues, ele tenta arrancar do campo de ataque, foi aterrado, chegou forte, caiu Vinícius, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater, 47, vamos até 49, a Ponte vai vencendo o jogo no Majestoso. É realmente um placar suado, saiu amarelo ali, hein, Lupe? Saiu pro Lazzaroni, demorou demais para fazer o arremesso lateral, o Lazzaroni estava pendurado, tá fora do jogo contra o CSA sábado. Lá atrás a bola foi recuada, vem para a entrada da grande área, Igor Vinícius, Igor Vinhas vem para dominar. Chega, caiu com a bola, fica lá dentro da grande área, vai fazendo cera, o cartão foi por cera, né? Isso, por cera. Foi... por cera. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Pintou. E vem pra bola, Bruno Rodrigues se manda, vai pra ponta, prende a bola, chuta no vazio. Toca a bola, vai pra fora pela linha de fundo, pintou, pinta na Saci, pintou gol onde, Edu? E lá em Curitiba, o River Plate empatou, Libertadores, segundo tempo, no finalzinho empatou, Atlético Paranaense 1, River Plate também 1. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0, o time da Ponte vencendo, o jogo vai acabar. A bola dentro do círculo central, caiu Vinícius dominando, tenta levar, toca errado, apita o árbitro. Pode subir o hino da Macaca, 3 pontos na sacola. Pode festejar, torcedor da Macaca. Vitória suada, difícil. Um lançamento lindo, espetacular de Bruno Rodrigues e o gol do Apodi, que levou no peito e na entrada da pequena área, fuzilou de pé da canhota e mandou lá dentro. Gol de Apodi, gol da Macaca. Ponte Preta 1, Oeste 0 e vem aí. Jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. É, como diz Geraldo Trinca, lá da Princesa do Oeste, viu, Lupe? Se não for assim, não é Ponte Preta. Gol do Apodi, 11 segundo tempo, depois Apodi no lance sai machucado. O Lazzaroni leva o terceiro colocado. Qual é o próximo jogo da Ponte, hein, Lupe? É contra o CSA, sábado às 4 horas da tarde, lá no Rei Pelé, em Maceió. CSA que está jogando agora, se não me engano, está vencendo o Operário por 1-0. Ô Edu, a gente vai ouvir aqui o Apodi falando a respeito do gol e do jogo. Na hora da finalização, depois que eu finalizei, o goleiro saiu rápido e acabou se chocando um pouco com o meu joelho. E aí não tive mais condições de poder continuar e ajudar, mas a gente está feliz, a gente necessitava dessa vitória para ter um pouco mais de tranquilidade e seguir na nossa busca. Ixi, então foi joelho aí falando o Apodi, ele está falando mais um pouquinho ainda a respeito desse lance e também da vitória da Macaca por 1-0. A equipe vem numa crescente, hoje fizemos um bom jogo, um jogo até diferente, foi um jogo de muito mais marcação, de pegar a nossa equipe, acho que talvez jogamos menos, mas a equipe se entregou muito mais e a gente conseguiu fazer o gol, depois segurou o resultado, somou a ponta, a gente necessitava de somar os pontos, a gente somou, agora é seguir em frente. Aí o Apodi, seguir em frente, como você me perguntou, próximo jogo contra o CSA, sábado, 4 horas da tarde. A Macaca fora de casa vai em busca da vitória. Com esse resultado, ela ainda continua na briga e não sai da 7ª colocação, né, Edu? Depois você pode até me confirmar, sim, mas pelo menos fica aí na briga, na parte de cima da tabela, por uma vaga no G4, Edu. A Ponte é a 7ª colocada com 36 nesse momento, mas o Juventude, que é o quarto, tem 37, diferença de 1 ponto, mas vai jogar ainda o Juventude, vai jogar ainda o América Mineiro, que tem 40, é o terceiro colocado. Olha, o Leandro Bones hoje narrou aqui a vitória do Guarani lá em Curitiba. Paraná 1, Guarani 2, o segundo gol do Rananzinho aos 49. E a Ponte vence aqui, gol do Apodi. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Ponte 1, Oeste 0. Primeiro tempo sofrível, irritante,
frustrante para o torcedor da Ponte e um segundo tempo um pouco melhor, tanto tecnicamente como também pela entrega. O time brigou mais, alguns jogadores, não todos, alguns estão de parabéns pela luta, pela raça, pela determinação. Eu destaco aqui a dupla de zaga e tem um fato positivo aí, é o segundo jogo consecutivo que a Ponte não sofre gols. Isso é uma raridade para uma defesa que é uma das mais vazadas da competição, mas a zaga bem e o Camilo lutando uma barbaridade, um exemplo para os mais jovens, para alguns caras aí que de vez em quando colocam a mão na cintura, não é? E o Bruno Rodrigues até o último momento, dando pique, marcando, fechando, virou meia num determinado momento do jogo, inclusive metendo a bola do jogo para que o Apodi fizesse o gol da vitória da Ponte. O time ainda é muito desorganizado, o time ainda joga muito espaçado, o time ainda não preenche a zona da inteligência no meio de campo. Um time que não consegue jogar agrupado, tocando de pé, para frente, verticalmente, envolvendo o adversário. É nessa base aí, uma bola improvável, mas muito bem metida do Bruno Rodrigues e o Apodi na individualidade, na força física, na explosão física de um veterano que é um grande exemplo para os mais jovens, ao lado do próprio Camilo, ao lado da zaga que foi bem de novo hoje, e hoje acho até que o W. Carvalho jogou mais até do que o próprio Juan Renato, que também fez uma boa partida. Então a Ponte tem problemas de organização, a Ponte tem problemas de conceito, a Ponte tem problema na plataforma tática. O negócio dos 3 atacantes perdendo o meio-campo para o Oeste é algo inconcebível. Mas foi muito importante a conquista dos 3 pontos, o poder de reação do time no segundo tempo e, claro, a saída de alguns jogadores que puxavam o time muito para baixo, para o fundo do poço, como o Léo Pereira e como o Barreto, errando passes e dando contra-ataque no primeiro minuto e depois no 5º minuto. Depois a sequência foi essa. Então, alguns jogadores que entraram correndo um pouco mais, mas ainda assim, taticamente a Ponte não me agradou. Taticamente a Ponte não evoluiu no segundo tempo, exceção feita a esta questão do Apodi vir de trás, entrar como elemento surpresa, de frente para o campo de defesa adversário. E foi assim que ele fez o gol, inclusive fechando na diagonal, como um autêntico centroavante, mas partindo lá de trás e não jogando encaixotado entre 2 ou 3 marcadores adversários, como quando ele faz a segunda linha, em um grande equívoco do Marcelo Oliveira. Então fica aí essa possibilidade de que o treinador, sendo ele na sequência, ganhou uma sobrevida aí, e isso é positivo, porque a troca de treinador a esta altura, ela não é bem-vinda, só que se hoje ele volta com o Barreto e volta com o Léo Pereira, nós seríamos obrigados a pedir providências para a diretoria. Ele enxergou, tirou, não veio com o Zanocelo, que eu acho que daria um preenchimento melhor para esse sistema de meio campo. A Ponte sofreu muito para ganhar o jogo de 1-0. É bem verdade que o Oeste não criou lá grandes oportunidades, mas essa bola marota, essa bola vadia, bandida, rondando a todo momento a pequena área da Ponte, do jeito que esse time gosta, entre aspas, de sofrer gols, realmente é um perigo muito grande e a vantagem era muito magra, muito pequena, né? Era quase que insignificante, mas ela vale 3 pontos, como quando se goleia. Só que o risco que a Ponte correu foi muito grande, porque ela não fica com a bola, que ela não tem o controle do jogo, porque ela não consegue trabalhar essa bola com qualidade, com habilidade, com aproximação e com um meio-campo agrupado. Por quê? Porque joga só com 3. Porque isola 3 jogadores à frente que não fecham no meio. 2 dos da frente voltam pelas beiradas. Voltam para fechar a descida do lateral adversário. E o centroavante não volta. Aí falta gente no meio-campo. E hoje,
Nós vimos no primeiro tempo o Barreto lento e errando tudo, como quase que um terceiro zagueiro, e o Camilo tendo que correr por 3, já que o Dauan hoje foi o segundo e até que fez uma partida razoável. Com as alterações, o que aconteceu? Oi, Tigrão. 5 as alterações. Tive uma interferência aqui, se tiver no ar eu vou concluir. Isso, tá okay? você parou com as alterações? Tá tudo ok então? Sim. Tá tudo ok, aqui tem um retorno errado aqui no meu... Então vamos lá, o retorno do rádio aqui. Com as alterações, o Neto Moura passou a ser o segundo volante, o japonês, o Luiz Toyama, o primeiro volante, hoje marcando, ele foi bem, errou só um passe grave, deu um contra-ataque perigoso, caiu o Camilo, tendo o Neto Moura um pouco mais de técnica para tocar a bola, até que cresceu um pouquinho, até que sobrou um pouco para tentar armar o time. Então a Ponte evoluiu ligeiramente no segundo tempo do ponto de vista técnico e tático, mas evoluiu significativamente na entrega, na luta, na disputa pela bola e acabou chegando na frente na maior parte dos lances, algo que não aconteceu no primeiro tempo. Por isso, apesar de todo o sofrimento do torcedor pontepretano, apesar da falta de brilho e de organização tática, a Ponte mereceu a vitória pelo segundo tempo de luta e de algumas individualidades que luziram no importante 1-0 para cima do Oeste. Edu. Muito bem, 1-0 Ponte, gol do Apodi, Gleger Zorzin. Valeu pelo segundo tempo. As mexidas do Marcelo surtiram efeito. Aliás, nós dizíamos muito isso, né? Eu não vou ficar aqui, o Tigrão já resumiu tudo aí também, né? Falando sobre essa dobra, todos nós sabemos que o Apodi, a posição de origem dele é lateral. Ele vindo ali de trás, ele tem mais espaço, ele tem mais visão de jogo, né? Ele consegue buscar ali o homem surpresa, ele consegue aparecer no setor que está menos povoado. Então, é muito mais fácil do que você botar o Apodi lá já na segunda linha, marcado demais, com homens na sobra. Então, fica muito difícil. Então, o Tigrão já resumiu muito bem essa questão da dobra aí também. Eu gostei, é claro, assim, ó, vamos falar um pouco dos pontos positivos. Eu gostei da dupla de zaga, acho que bem postadas, né? É claro que em alguns momentos ali, principalmente na cobertura, o Juan Renato teve uma certa dificuldade, mas sempre muito bem ajustado. O W Carvalho fez um bom jogo, né? O Lazzaroni no segundo tempo melhorou também, teve um pouco mais de chegada, encostando um pouco mais. A Ponte parou de errar passes, né? O Dauan novamente fez um bom jogo e no momento em que o Apodi é substituído, ele vai lá para a lateral e também não compromete, faz um jogo também regular. Gostei muito do Camilo, né? Enquanto aguentou, e olha, Edu, ele tá... Você vê como é que é a condição física do atleta, né? O Camilo até então aguentava até os 20, 25, hoje ele já foi até... Quanto ele saiu, Edu? 40 e pouco, né? 40 e poucos minutos aí que ele foi substituído. Então o Camilo já tá aguentando um pouco mais e numa intensidade muito alta, né? Isso é importante. Você ter um jogador com a qualidade do Camilo, né? E evoluindo no aspecto físico é importantíssimo, né? O Vanderlei saiu no intervalo, como na última partida, só que na última partida o Matheus Peixoto entrou muito mal. E hoje não. Hoje ele entra se movimentando, buscando, tentando. Inclusive teve até algumas bolas ali que se entra mesmo, se há o encaixe dessa bola, poderia o Matheus fazer até o gol, né? O Bruno Rodrigues sempre tentando, buscando sempre ele. Então eu gostei também. O Bruno Rodrigues fez uma partida, eu já vou até adiantando, para mim foi o melhor da Ponte, né? Buscando, jogando, recompondo, ajudando. É o jogador que é a cara da Ponte Preta. Alguns jogadores aí precisavam olhar um pouco mais ali para o Bruno Rodrigues para ver as atitudes, para ver o que ele tem feito dentro do jogo, para que possa fazer, porque hoje não tem como. Se você não correr, não se dedicar, não lutar, não tiver tesão, não tiver concentração, você vai ser pego de surpresa, porque é muito competitivo um campeonato. A Ponte enfrentou hoje o último colocado aí que tá tomando taca de todo mundo. E aí o que acontece? Olha a dificuldade que foi para ganhar de 1-0. Então tem que enaltecer a vitória, tem que valorizar a vitória. Eu espero
que esses 3 pontos possam trazer novamente a confiança a esses atletas. Acho que a Ponte tá faltando um pouco de confiança, tá faltando um pouco ali de autoestima para esse time, para que possa encontrar novamente aí o caminho das vitórias. Uma vitória importantíssima, 3 pontos, tudo que a Ponte precisava, Edu. Muito bem, então nós encerramos nossa transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. No Face e no YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso muito obrigado. Dá o seu like, né? Coloca na sua joinha. Vai lá e dá joinha, muito obrigado mesmo. Mas nós vamos continuar. Vem o jogo aberto, hein? Tem aí a coletiva do Marcelo Oliveira, tem o craque do jogo, tem a ficha técnica, nome de Brasitone, e tem o conceito do jogo, né? Análise jogador por jogador. Muito obrigado ao pessoal de Ribeirão Preto. Seguimos no AM 1270, Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto. Seguimos no AM 1170 aqui de Campinas. É isso aí, muito obrigado. E nas outras plataformas também, hein? Se não for assim, não é Ponte Preta. Mestre Geraldo Trinca da Princesa do Oeste vive falando isso. Ponte 1, Oeste 0. E até já no nosso jogo aberto. E parabéns ao Guarani. Hoje 6 pontos Campinas, Bugre lá 2-1 no Paraná. E a Ponte 1-0 aqui no Oeste. E até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640.